De Monza, Itália, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções. O Grande Prêmio da Itália, Fórmula 1 1994, 12ª etapa do Campeonato Mundial de Pilotos, que tem a liderança de Michael Schumacher com 76 pontos, contra 55 de Damon Hill, 27 de Gerhard Berger, 19 de Jean Alesi, que hoje vai largar na pole position pela primeira vez em sua carreira, 14 de Hakkinen e 10 pontos de Rubens Barrichello. São os 6 primeiros colocados. Christian Fittipaldi tem 6 pontos no campeonato. Aí você vai vendo Coulthard, que larga na segunda fila. Schumacher, você sabe, está suspenso, estará fora aqui e também no Grande Prêmio de Portugal daqui a 15 dias. Mas é uma grande festa em Monza, Itália, porque as Ferraris largam na frente, ocupando a primeira fila, Alesi na pole position e Gerhard Berger a seu lado na segunda posição. Já já nós voltamos para 53 voltas de muita emoção, direto aqui de Monza. 94 Fórmula 1, a Globo é mais Brasil, Globo e você, tudo a ver. Voltamos ao vivo e você vê a torcida que ocupa todos os lugares de arquibancada, de cadeiras, de tribunas do circuito de Monza, é claro. A Ferrari, que já conquistou uma vitória este ano no Grande Prêmio da Alemanha com Gerhard Berger, que está cada dia mais forte. E o italiano sonha com uma vitória em Monza depois de muito tempo. E os pilotos da Ferrari e a equipe, pelo menos nos treinos, corresponderam. Alesi, pela primeira vez na sua carreira, no seu Grande Prêmio de número 81, conquista uma pole position. Berger, por 1/10 de diferença, ficou com a segunda posição. As Ferraris largam na primeira fila. Isso é tudo que o italiano queria para fazer uma grande festa aqui no circuito de Monza. A terceira posição no grid largada é de Damon Hill. Ele que sabe que precisa vencer porque está 21 pontos atrás de Schumacher. Ganhou com a suspensão de Schumacher, com a desclassificação de Schumacher no Grande Prêmio da Bélgica. A chance de lutar pelo título mundial que parecia perdido. Se ele vencer hoje, diminui essa diferença para 11 e ainda tem uma corrida sem Schumacher. Será o Grande Prêmio de Portugal daqui a 15 dias. A quarta posição é de Herbert, uma surpresa, mas é que este Lotus, do Zanardi não, mas este Lotus de Herbert, que vinha ocupando sempre as últimas posições no grid, tem um motor Honda daquele antigo, ainda do tempo do nosso inesquecível Ayrton Senna na McLaren. Não é o Mugen, que é um desenvolvimento do Honda, mas tem um motor Honda que fala muito alto. Nessa pista ele larga na quarta posição. A quinta posição é de Coulthard, companheiro de Hill na Williams. A sexta posição de Olivier Panis, da Ligier, falando alto também o motor Renault da Ligier. E depois nós temos Hakkinen em sétimo, de Césares em oitavo. Rubinho Barrichello larga na 14ª posição. Ele larga, aliás, na 16ª posição. E Christian Fittipaldi larga na 19ª posição. Eles têm que fazer uma corrida de recuperação. Uma ansiedade muito grande tomou conta das 4 horas que separam, 3 horas entre o armato e 1 hora antes da corrida, que Gerhard Berger sofreu aí os vencedores desde 1984, Lauda, Prost, Piquet, Berger, Prost, Senna, Mansell, Senna, grandes nomes realmente do automobilismo internacional. 1 minuto para que os carros partam para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. O Berger, no final da curva grande, entre as duas variantes, tem a reta do box, primeira variante, a curva grande, na freada para a segunda variante, o Berger errou, vinha 300 km por hora, trocou um carro de tanque vazio por um carro de tanque cheio, dá uns 200 kg de diferença. Ele mesmo assumiu o erro, freou muito dentro, rodou, bateu muito forte, foi levado de ambulância ao hospital, depois de helicóptero ao hospital de Monza. Lá foi feita uma checagem total, ele tinha apenas dores no pescoço. Graças a Deus não aconteceu nada mais sério com o Berger, mas ele estava ameaçado de não correr. Apenas 1 hora antes da prova, 1 hora atrás, ele foi examinado mais uma vez pelo Dr. Sid Watkins, que deu condições de prova para Gerhard Berger, para que as Ferraris pudessem largar ali na frente. O tempo é bom, um pouco menos de calor em relação a sábado e a sexta-feira, mas a corrida que promete muito na briga, principalmente de Damon Hill com as Ferraris. Aí vem eles para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus. Você vai tomando conhecimento com o circuito de Monza, o novo circuito de Monza, 2 modificações importantíssimas no circuito. Esta é a primeira variante, no final da reta. Depois dela vem a curva grande, onde surgiu a primeira alteração, sempre visando a segurança dos pilotos. Logo aí à frente desta variante, vem a curva grande. Ela foi diminuída um pouco no seu raio, ficou mais suave no seu traçado, mas por onde ela passava, por fora, ganhou área de escape. Fica mais rápida, mas fica mais segura. Aí foi onde o Berger bateu, na freada para a segunda variante, depois da curva grande. Aí eles vão contornar a segunda variante aí à frente, e aí nós vamos para a grande modificação do circuito, que inclusive modificou o tempo como briga para a pole position 3 segundos, de corrida de 4 a 5. Essa é
Vem aí a primeira de Lesmo, aí a segunda. Aí nesse ponto é que foi a grande alteração. A pista passava lá por dentro, junto do guarda-reio. Então eles aumentaram o raio, ela ficou muito mais lenta, ficou mais curta e mais lenta. Os carros passavam ali a 280 km por hora, 275 em quinta marcha. Agora contornam em terceira a 180 a 185 km por hora. Alterou todo o ritmo da prova e fez uma modificação também profunda no que diz respeito ao aproveitamento de potência de motor. Diminuiu um pouco a diferença dos carros de grande potência para os carros de menor potência e ainda favoreceu aqueles que têm uma melhor curva de potência, ou seja, uma retomada de aceleração melhor. Porque eles não fazem mais de quinta, continuando acelerando para jogar sexta. Vem de terceira, tem que buscar essa retomada de aceleração, quarta, quinta e sexta de novo. Aí a reta oposta, a reta interna, que traz para a parabólica, que completa o circuito de Monza. Serão 53 voltas no Grande Prêmio da Itália, um total de 307 quilômetros e 400 metros. A pole position do ano passado foi de 1:21 e 17. A pole position deste ano, 1:23 e 84, 2 segundos, ponto 7 acima, em função das alterações de carro e da alteração de circuito, principalmente na segunda de Lesmo. Aí vem Alesi, chegando para largar pela primeira vez na sua carreira na pole position. Berger a seu lado, é festa da Ferrari em Monza. A Ferrari larga na frente. Hill tem que largar bem, ele sabe que precisa dessa vitória. Hill vem ali na terceira posição, em quarto John Herbert, está acostumado a largar ali na frente. Terceira fila para Coulthard e Olivier Panis. Oitava fila para Rubens Barrichello. Décima fila para Christian Fittipaldi. Eles têm que fazer uma prova de recuperação. Pretendem fazer apenas uma parada de boxe, ali por volta da volta de número 24 para os dois. O Christian que promete, se pegar muito trânsito, ele para logo com 12, 14 voltas para fazer uma parada só e ir até o final, e aí tentar na parada dos outros recuperar posições. Aí a estratégia dos dois brasileiros que largam lá atrás. Vão chegando os últimos carros, lá ao fundo, Gonon e Brabham. Vai passar a bandeira verde. Bruno Serrat vai autorizar a largada do Grande Prêmio da Itália, da segunda etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Vamos ver a largada, Ferrari na frente, luz vermelha, vai pintar a verde, pintou a verde. Berger vem fechando, vem pro meio, pula bem na frente Alesi. Alesi em primeiro, Berger em segundo. Tenta forçar, lá atrás já tem gente se estranhando. Alesi é o primeiro, Berger é o segundo. Hill vem numa posição difícil. Estou dizendo que o Herbert podia arrumar encrenca. Irvine já foi tocado. O Rubinho Barrichello está praticamente parado ali no meio do bolo. Olha o Rubinho parado ali no meio do bolo. Fica parado o Rubinho. Rubinho fica parado ali no meio do bolo. Deixou o motor apagar. Aí agora eles vão ter que cancelar. Os carros não saindo daí, eles vão ter que partir para uma nova largada. Já a bandeira vermelha. Os carros não saindo dali, eles têm que partir para uma nova largada. Porque você viu, o Hill se enroscou, o Herbert, o Hill não conseguiu pular na frente, não conseguiu tomar a frente do Herbert. Aí o Herbert virou de lado, o Hill tocou, foi por dentro, bandeira vermelha está aí. Nós vamos ter uma nova largada. Na Alemanha não tivemos uma nova largada, na Hungria não tivemos, porque os carros não estavam na pista. Ali não. Você vê que o Rubinho chegou praticamente a parar. Tentou sair de novo, o motor veio abaixo. O Irvine foi tocado por dentro. E aí os carros ficaram tapando a primeira variante. Quem não gostou nada disso, evidentemente, foi o torcedor italiano, porque as Ferraris pularam bem na frente. Olha só, na areia aqui, Irvine atrás do carro de Panis. O carro de Hill está atravessado do outro lado, o carro do Rubinho está sendo empurrado agora, tem uma La Russa ali atrás, e quem arrumou o salseiro está trepado na zebra ali ao contrário, que foi Johnny Herbert. Aí você vai ver por dentro, olha só, esse é o carro do Coulthard. A imagem do carro do Coulthard. O Hill está ali à frente. Ah, foi empurrado. Irvine arrumou a confusão inteira. Irvine, ele que arrumou a confusão toda. Ele veio por trás, deixou para frear demais e saiu empurrando o carro do Johnny Herbert. E aí veio por trás o Panis, porque o Irvine tinha pulado muito rápido na largada. Olha só como ele está empurrando ali, ó. As Ferraris passam, o Herbert que era o terceiro, o Irvine já vinha para a terceira posição, o Hill vinha por fora, acabou passando, o Mika Hakkinen vai passando ali. O Coulthard vai praticamente parando, as Ferraris vão fugindo à frente, aí eles vão saindo. Aí o Hill volta, girou inteiro e voltou. Passou o Leto ali, aliás o Verstappen, passou o Zanardi, o Rubinho vinha chegando ali, parando nesse exato momento, mas não há o que discutir. Vamos ver de novo, quer ver?
Tem um carro lá que fica parado pela fila de fora, o terceiro antes de largar, Alboreto. Alboreto foi que deu uma travada ali, quase que o Brabham enche atrás dele. Comas e Brabham quase enchem atrás dele. Aí lá na frente, você vai ver a confusão. Olha o Irvine como vem. Olha lá, já vem fritando tudo. Aí não dá pra mostrar que fugiu do quadro, mas você viu que ele já vem fritando tudo. Aí de novo ele vem, aí sai empurrando, ó. Sai empurrando o Johnny Herbert. Ele vinha bem ocupando a terceira posição, o Irvine vinha alucinado por fora. Ele já veio fritando antes. Olha o Salceiro, olha o Rubinho parando ali. Aquele carro que vai parando é o Rubinho, ó. O Morbidelli dá um toque atrás, o Christian Fittipaldi passa pelo lado. Você vai rever. Lá vem ele, fritou lá atrás, ó. Tirou o pé quando sentiu que travou, foi buscar de novo e não achou. Ainda travou outra vez. Você vê que ele travou a primeira vez, aí sentiu que travou, tirou o pé, deu uma aliviada, cavucou de novo no pedal do freio, travou outra vez e arrumou esse salseiro todo. Eu acho que é muito provável que ele arrume uma encrenca para ele no julgamento da FIA agora. Reginaldo Leme, a sua primeira participação, análise de toda essa confusão. Bom dia, amigo da Globo. O Grande Prêmio começa muito confuso. E sempre o Irvine, né? O Irvine ali realmente, ele travou a primeira vez, soltou o pé do pedal do freio e depois na hora de frear não tinha mais espaço para ele evitar o toque no Herbert. O Herbert que largou muito bem, que estava em terceiro, porque o Rio já tinha caído para quarto, e aliás foi a sorte do Rio cair para quarto, porque com isso ele escapou de tudo. Houve um toque no Rio, é claro, e houve um toque maior no Coulthard. Agora é preciso verificar o seguinte: todo mundo vai largar de novo, tudo normal, agora tem que se trocar bico, trocar aquelas coisas, tomara que os toques tenham sido simples, porque não vale trocar carro. Tá aí o Irvine aí, ó. Esse que arrumou a encrenca toda, voltando aí, trazendo o banco para trocar carro, ele vai trocar ali. O Rio, a vantagem do Rio, o Coulthard também correu pro box para trocar o carro. O Rio acabou dando sorte, o Rio já está no grid, as duas Ferraris e a Williams e Damon Hill já estão ali no grid. O Coulthard voltou a pé também, correndo pro box. As duas Ferraris que largaram na frente estão ali. O Damon Hill está ali. Ao lado do Damon Hill não está o carro do Johnny Herbert. Atrás do Damon Hill não está o carro do Coulthard. Atrás já está o carro do Mika Hakkinen. Olha, para trocar o carro, veja bem, é preciso que tenha sido anulada essa corrida, esse início de corrida, e não uma relargada. Então é preciso que tenha sido anulado isso, por não terem completado a primeira volta. Senão não pode trocar carro. Vamos ver, aí você vai vendo o carro do Alboreto, que foi aquele na antepenúltima fila que teve dificuldade para se movimentar na hora da largada, quase complica a vida e provoca um acidente com o Comas e com o Brabham. Tá aí o carro do veterano Michele Alboreto. E daqui a pouco nós vamos ter outra largada no Grande Prêmio da Itália. Vamos olhar por aqui tudo, vendo os carros que estão no box. Vai vendo ali o carro de Hakkinen, de Mika Hakkinen. Você tá vendo aí o Alesi, que largou pela primeira vez na pole, largou bem, deve estar dizendo, eu larguei tão bem, tão caprichado, escapuli na ponta numa boa, vamos fazer tudo de novo? Vou ter que fazer tudo outra vez? Então na primeira fila, nós já temos Alesi e Berger com os carros colocados. Na segunda fila, nós temos o carro de Rio e não temos o carro de Herbert. Na terceira fila, nem o de Coulthard, nem o de Olivier Panis. Na quarta fila, temos lá o carro de Mika Hakkinen, não está a Sauber de Césares. Na quinta fila, não temos o carro de Irvine, está lá o carro de Verstappen. Depois na sexta fila, Frentzen está colocado, o mesmo acontecendo com o Henrique Bernard. Vai chegando rebocado agora o carro de Rubens Barrichello, deve ser levado para o grid. O Rubinho sai sentindo alguma coisa na perna esquerda. Ele desce do carro mancando, sentindo alguma coisa na perna esquerda. Então nós dizia, Frentzen e Bernard estão com os carros lá. Depois o Zanardi está com seu carro ok, o mesmo acontecendo com o Katayama, fechando a fila de número 7. Depois nós temos o Brundle e o lugar vazio exatamente do carro de Rubinho Barrichello, que vai sendo levado para lá agora. Depois nós temos o carro de Morbidelli, ok, você está revendo a largada. Martini também por lá e Christian Fittipaldi também por lá. Aí você vê outra vez com a imagem aérea largada. Você já viu como tinha ficado o carro do Alboreto. Olha só,
vai fritar a primeira vez. Ali. Aí ele alivia. Sentiu que travou. Alivia. Vai buscar de novo. Vai aparecer fumaça. Quer ver? Já em cima, perto do toque, ele trava de novo. Aí dá um toque na traseira de Johnny Herbert. Deixa o Herbert no meio da variante. Sabe quantos carros vinham atrás? 23 carros atrás do Johnny Herbert. Porque só as Ferrari tinham passado. O terceiro era o Herbert. 23 carros buscando um espaço para passar. Naquele toque ali, o Christian abriu. O Rubinho ficou parado. E aí você vai ver como eles vêm, olha aí. Aí o Irvine e o Panis. Eles vêm voltando ali, tem trabalho na pista, os fiscais se desesperaram, que eles vinham rasgando na reta ali, chegando na variante. E os carros de serviço estavam por lá. Então a decisão é a seguinte, tudo cancelado, eles saem agora com os novos carros, porque os carros que bateram já estão aqui, embora fosse até possível trocar bico, qualquer coisa desse tipo. Mas saíram com carros novos, o Panis e o Irvine, e o Rubinho não vai trocar carro, o carro dele já está sendo colocado no grid, e evidentemente a corrida fica diminuída em 2 voltas. Se bem que por enquanto, o placar oficial aqui que existe no circuito de Monza, logo à frente da linha de chegada tem um placar eletrônico que serve para indicação do número de voltas para os pilotos. Ele permanece ali com as 53 voltas. Ele vai mudar e a explicação é a seguinte, são 2 voltas, esse é o carro do Irvine. São 2 voltas porque tem uma nova volta de apresentação. Então desconta-se exatamente essas 2 voltas em função do combustível apenas, porque é tudo previsto de acordo com o número de voltas. Se bem que isso é coisa do regulamento, mas antigamente era em função dos carros terem que sair com o combustível necessário para a corrida toda, porque não havia pit stop, não havia reabastecimento. Mas mesmo assim é mantido no regulamento. Então nós ficamos aguardando uma nova largada para o Grande Prêmio de Monza, 12ª etapa. Está aí o Coulthard, que vai levando o seu carro de novo para ocupar a terceira fila no grid de largada. Terceira fila ainda vazia, esperando pelo carro de Coulthard, pelo carro de Panis. O lugar na segunda fila esperando pelo carro de Herbert. Está o Coulthard aí. Ele que larga na 5ª posição. Repetindo o grid para você: Alesi e Berger, Hill e Herbert, Coulthard e Panis, Hackney de Césares, Irvine e Verstappen, Frentzen e Bernard, Zanardi e Katayama, Brandon e Barrichello, Morbidelli e Martini, Fittipaldi e J.J. Leto, Blundell e Alboreto, Yannick Dalmas e Henrique Comas, Gonon e Brabham. E aí o Berger, que já bateu forte hoje, já andou de ambulância, já andou de helicóptero, já foi em 2 hospitais e está aí de volta. Ele disse que fazia questão realmente de correr, porque a filhinha dele veio assistir a corrida e deram um presente especial para ela. Ficou segurando a placa do carro número 28 na primeira fila do grid. Ela estava toda animada, dizendo: vou ficar lá segurando o número do papai para a largada. E ele deu aquela batida e correu seriamente o risco de não participar deu aquela batida para correr o risco de não participar da prova. Não sobe ainda nenhuma placa, vai subir uma placa de tempo agora para determinar a próxima largada. Sobe a placa de 10 minutos para a nova largada. Então agora começa todo o procedimento oficial para uma nova largada. Nós estamos exatamente aguardando que subisse essa placa de 10 minutos. Então se inicia todo o procedimento oficial para a nova largada no Grande Prêmio de Monza. Já está Jean Alesi, sua 81ª prova, e ele pela primeira vez largando na pole position. Daqui a pouco vamos fazer o seguinte: nós vamos dar uma paradinha, já nós voltamos, aí os carros todos já deverão estar no grid, confirmando para você que a partir de agora nós temos 9 minutos para a nova largada do Grande Prêmio da Itália, com as Ferraris largando na ponta, com o Rubens Barrichello largando em 16º e Christian Fittipaldi na 19ª posição. Já voltamos ao vivo aqui de Monza, na Itália. 94 Mundial de Vôlei Feminino. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Vamos ao vivo. Domingo de sol aqui em Monza, na Itália. Estamos esperando a nova largada do Grande Prêmio da Itália, 12ª etapa do Mundial de Pilotos de 1994. Mais uma vez, vamos com as 2 Ferraris na pole position.
olhando o grid aqui, a gente vê que está faltando só, por enquanto ali, o carro de Johnny Herbert. É o carro que está faltando ali para formar no grid. Todos os outros estão nas suas posições, aguardando por uma nova largada. Você está aí revendo a largada e toda a confusão criada por Irvine aí, quando ele chega na freada, quando ele trava o pneu, tira o pé, trava de novo, aí toca, faz atravessar o Herbert. Aí veja só como o Herbert vai virando logo na entrada da primeira variante, e aí vem 23 carros atrás com tudo fechado na frente, sem espaço para passar. A lambança que fez aí o Irvine logo na primeira curva da largada do Grande Prêmio da Itália. Você vê o Irvine vai por cima da zebra, sai carro pelo outro lado, o Coulthard vira, o Hill já saiu lá pro outro lado, deu sorte o Hill, porque saiu pro outro lado, não foi tocado por ninguém. O Rubinho Barrichello vai ali parando, aí depois ele deixou o motor virar abaixo. E aí o carro teve que voltar rebocado. Aí voltamos com a imagem ao vivo, no grid, o carro de Damon Hill, aí o Coulthard está na terceira fila, ele que veio correndo para os boxes para pegar um outro carro. Nós tivemos ali a placa dos 10, agora temos a placa dos 5 minutos para uma nova largada do Grande Prêmio da Itália em Monza. Reginaldo Leme, vamos aproveitar esse tempo, a sua perspectiva, o que você imagina que possa acontecer neste Grande Prêmio da Itália, principalmente nessa briga de Ferraris e de Williams, porque a resposta sobre a Benetton nós vamos ter que esperar Portugal. As Benetton estão largando lá atrás, não renderam nada no treino. Será que está faltando só o braço do Schumacher? Ou será que depois de tanta acusação, de tanta desclassificação, eles mexeram alguma coisa no carro que pudesse realmente não estar muito de acordo e acabaram perdendo rendimento? Essa resposta nós vamos ter que esperar o Grande Prêmio da Espanha. O Schumacher sentar de novo no carro para ver se toda essa diferença está realmente no braço do alemão. A briga, me parece, fica entre Ferrari e Williams. Eu acho que essa realmente a gente vai ter que esperar, embora o que aconteceu em Monza não poderia ter acontecido mesmo sem o Schumacher. O Verstappen, o melhor dos carros da Benetton, largar na 10ª posição. Isso realmente é uma coisa inesperada. Esperava-se até um mau rendimento do Leto, que foi o 20º colocado, porque o Leto ainda vive aquele problema todo em função do acidente que ele sofreu em janeiro e que teve até uma operação na coluna. Agora, o Verstappen, que vinha andando com o Schumacher na pista, o Schumacher estava sempre brigando pela pole, mas o Verstappen era lá quarto, quinto tempo, olha a festa pelo Alesi e ali a homenagem ao Ayrton Senna com a bandeira, uma enorme bandeira brasileira. Então, e dizendo ali Ayrton Senna para sempre. Então o Schumacher, mesmo com o Schumacher na pista, o Schumacher brigando pela pole, a posição normal do Verstappen era ali, quarto, quinto, sexto colocado. Não o 10º, como foi aqui em Monza, mesmo reconhecendo-se, é claro, uma pista de alta velocidade, e vale lembrar que antes de Monza, a pista de alta velocidade pela qual a Fórmula 1 passou foi Hockenheim, e o Schumacher lá em Hockenheim largou em quarto. Quer dizer, é realmente um carro, um motor que ainda recente em pistas de alta velocidade, em que o motor tem que funcionar durante muito tempo na mais alta rotação. De qualquer forma, é uma corrida que promete uma briga bastante disputada entre Ferrari e Williams. É claro que aí falta o Schumacher, que ele poderia estar no meio. Entre Ferrari e Williams, a Ferrari animada, o Alesi e o Berger animados com toda a festa, com toda essa homenagem, com toda essa torcida que a Ferrari atrai aqui para Monza. Monza, antes das modificações, era normalmente uma corrida que apresentava um certo nível de disputas até a 15ª volta, e depois a corrida se tornava até um pouco monótona, porque a pista não tinha grandes pontos em que se travassem os carros para recomeçar de novo, com aceleração, aquela coisa toda, a não ser as duas chicanes. Agora não. Agora ela deve ser uma corrida que vai apresentar uma disputa bem mais equilibrada. Essas duas curvas realmente mudaram bastante o perfil de Monza. Além de Ferrari e Williams, nós vamos ver, é claro, algumas brigas interessantes. Por exemplo, as que apresentam um carro da Ligier. A Ligier tem um motor Renault. O Panis é um piloto que anda muito bem, por sinal, olha ele aí. E também a Sauber, que foi assim uma grande surpresa, porque o motor Mercedes já rende o suficiente para o Frentzen e o De César se classificarem bem. Vale dizer que esse motor Mercedes é pretendido por algumas equipes, entre as quais a McLaren. Só uma informaçãozinha, o Rubinho Barrichello, que voltou normalmente, olha aí, o Johnny Herbert vai largar do box. Isso é o seguinte, é porque ele só tem um carro com esse motor Honda, o antigo, os outros são Mugen. Então eles tiveram que, ao invés de trocar o carro, mexer no carro do Herbert.
E aí ele não teve tempo para sair, está ali posicionado para largar do box e toma o prejuízo. E o Irvine está vazio, olha aqui, ó. Logo atrás, ali é o lugar do Herbert. Mas mais atrás está ali o lugar do Irvine, está vazio, porque chega a comunicação oficial que o Irvine foi penalizado pela direção de prova por ter provocado o acidente e vai largar na última posição do grid, vai largar lá no fundo do grid. Então, completando a informação do Rubinho Barrichello, você se lembra, ele voltou, quando desceu do carro, o Galvão ainda dizia que ele desceu mancando a perna esquerda. Mas não foi nada, não foi nenhum toque, ele simplesmente deixou o carro morrer ali no momento que ele teve que parar realmente para evitar uma batida, só que na hora que foram transportar o carro, ele estava ainda ali com o pé na pista e uma roda passou por cima do seu pé. Não, tudo bem com o Rubinho, já está pronto para largar, e o Christian, que passou por toda aquela confusão sem nenhum problema, até que chegou a completar a volta normalmente, também larga na sua posição sem nenhum problema. Subiu já a placa dos 30, vai passar a bandeira verde, vamos para uma nova volta de apresentação de aquecimento de pneus. Alesi na pole position com o Berger a seu lado. A segunda fila nós só teremos Damon Hill, porque o Herbert vai largar do box. E depois na terceira fila, Coulter, Panis e o Irvine, que vai largar lá do final do grid. Está na posição dele ali o Irvine, hein? O Irvine está na posição dele. Chegou a informação que ele ia largar no final do grid, mas ele está na posição dele. O Irvine está ali na posição dele. Olha só, passa o Panis. Apareceu aí agora, quer ver? Estava passando ali. Aí você vê as Ferraris. Aí foi o ponto exatamente onde o Berger sofreu o acidente hoje pela manhã. Você vai de carona no carro de Alesi e eles vão mais uma vez completando o circuito de Monza. 5.800 metros no circuito de Monza. Essa é a alteração na segunda de Lesmo. Aí eles saem da segunda de Lesmo e vem na parte rápida chegando para Ascari. Mais uma espécie de uma variante, ele começa a ser tomada pela esquerda e leva para a reta oposta, que vai trazer para a parabólica, que traz por sua vez para a reta do box para completar a volta. Aí a variante Ascari, uma das 3 do circuito de Monza. Esta é a reta oposta, a reta interna. E aí já não aparece mais o Irvine. Ele saiu da posição dele, segurar a fera. Tirou o pé para posicionar lá atrás. Ali as Ferrari. Contorno da parabólica, eles vêm para uma nova largada. Vamos ver se agora sai tudo certo nessa primeira variante, para que nós possamos ter a primeira das 53 voltas do Grande Prêmio de Monza. Aí a Alesi vai chegando. Alesi e Berger, as Ferraris na primeira fila. Apenas Damon Hill na segunda. Alesi vai chegando ali, sustentando o giro do motor. Chega Berger, o Hill chega, fica vazia a posição do Herbert, depois o Coulter, depois o Panis. Hakkinen e De Cesaris, fica vazia ali a posição do Irvine. Ele já aparece lá atrás, na última posição do grid, foi penalizado por provocar o acidente. E tá aí o Herbert, foi o grande prejudicado, não teve nada com a história, foi tocado por trás, largou bem, estava em terceiro, só tem um motor forte, tiveram que mexer no carro, não teve tempo de sair com o box aberto. E aí, o que acontece? Acaba tendo que largar do box, ele que ia largar na segunda fila e tinha feito uma boa largada. Passa a bandeira verde de novo. Vamos para a luz vermelha, vamos para a segunda largada do Grande Prêmio de Monza. Pintou a luz vermelha, vai pintar verde. Vamos ver se a Alesi repete a largada. Já força lá Rubinho. Ficaram parados na frente do Rubinho, ele tentou forçar. Aí o Hill vai forçando em cima do Berger. Vai forçando o Damon Hill em cima do Berger. Consegue a recuperação. Hill, Coulter, Hakkinen, Panis. Você vê o Rubinho passando ali, ganhando posições. O Irvine vem na penúltima posição. E tá aí o carro do Bernard. Morbidelli, companheiro de Christian, logo no primeiro contorno da segunda de Lesmo. Na primeira vez passando ali, Morbidelli já vai para fora. Você viu que o Alesi largou, o Berger ia perdendo a posição, depois recuperou. O Hill chegou a botar de lado.
Aí vem as Ferraris ocupando as duas primeiras posições. Depois as duas Williams, depois Mika Häkkinen, depois Frentzen. São os primeiros colocados. Ele vem para a variante Ascari para completar a primeira volta. As Ferraris à frente e a festa da torcida italiana no circuito de Monza. As duas Williams, Häkkinen, Frentzen. O Rubinho vem na 9ª posição, hein? Ganhou muitas posições. Vamos confirmar no final da primeira volta que dá a impressão que ele vinha na 9ª posição. Estamos conseguindo uma largada muito boa. Vamos lá. Vamos confirmar aqui. Alesi, Berger, Hill, Coulthard, Häkkinen, Frentzen, Katayama, De Cesaris e Barrichello. Olha a Ferrari passando reto. Olha só a Ferrari passando reto, olha só a confusão. Morbidelli aí, que saiu na primeira volta. Rubens Barrichello largou de 16º, ocupa a 9ª posição e já está em cima do De Cesaris. Uma largada excepcional do Rubinho, nesta segunda vez para valer no Grande Prêmio de Monza. Ocupando a 9ª posição e já vinha tentando ultrapassagem. E o Christian Fittipaldi, que largava de 19º, vem para a 13ª posição. Ganhou 6 posições. O Christian Fittipaldi, 2 que ficaram fora, acabou ganhando 4. O Rubinho saiu de 16º para 9º, 7 posições. 2 que estavam fora, acabou ganhando 5 posições. Os 2 brasileiros largando excepcionalmente bem. O Zanardi teve um pneu esquerdo furado, acabou atrapalhando bastante gente ali. E o Berger está complicado agora, porque ele passou direto, conseguiu manter a posição, mas as Williams partiram para cima dele. Mas ali ele sustentou a posição e ainda vem à frente do Rio, que traz Coulthard atrás, que traz Mika Häkkinen, que traz Frentzen. E logo depois o Katayama. E o Rubinho já vem na briga com o De Cesaris. Uma sujeira ali na pista, você viu? E agora você vai ver, olha só. O Alesi faz. O Berger, pode ser reflexo até do desastre. Ele tinha fortes dores no pescoço e nas costas. Passou reto. Aí o Leto. Aí o Verstappen. Verstappen. Olha só o que ele fez. Arrebentou tudo aí. Olha, já 2 carros com pneus furados na primeira volta. E tem a informação, hein? Antes da corrida, antes do warm-up hoje pela manhã, o Roland Bruncerati, o diretor de prova, exigiu uma limpeza em toda a reta que leva a parabólica, porque durante a madrugada jogaram muitas garrafas, havia caco de vidro pela pista toda. Foi uma dificuldade muito grande para a limpeza e alguma coisa deve ter sobrado, hein? Alesi é o líder. Com a escapada de Berger na primeira variante, ele consegue a vantagem que queria para esse princípio de prova. Olha só o que tem ali. Fica brilhando o chão ali. Tem muita coisa ali no chão, hein? Aí o Verstappen, olha só. Aí já furou, olha só a dificuldade que ele tem. Passou, ou então travou, passou reto e foi arrebentar os pneus aí. Mas dá a impressão realmente que já estava furado, porque ele deu uma levantada na frente. Quando ele virou, deu uma levantadinha ali na frente, quer dizer, acamou ali atrás, deu uma levantada na roda dianteira, que ele já vinha com o pneu furado. Alesi vem para completar 3 voltas. Passa Alesi e completa 3 voltas. Alesi é o primeiro, Berger é o segundo, Hill é o terceiro, os 3 já passaram, Coulthard é o quarto, também passou. 5ª posição de Häkkinen, 6º Katayama, 7º Frentzen. 8º De Cesaris, Rubens Barrichello vem coladinho no De Cesaris na 9ª posição. Brandon também vem 10º colado ali atrás. Colado no Brandon vem o Leto, colado no Leto vem o Blundell. 1 segundo depois vem Christian Fittipaldi na 13ª posição. Praticamente não há diferença do Berger, que é o segundo colocado, até o Christian. Quer dizer, não há muito espaço entre os carros, do segundo até o 13º colocado. Só o Alesi que escapou na frente. Rende bem o Alesi, rende bem a Ferrari. O Alesi pode até fazer uma corrida tranquila agora, porque ele não tem ninguém o perseguindo diretamente. E quem está em segundo é o Berger e está bastante atrás. Quer dizer, não há nenhuma briga interna aí na equipe por posições. Agora, o grande problema da Ferrari é que esse novo motor de mais de 800 cavalos, que rende tudo isso e que obteve a pole position, a primeira fila completa na largada desse grande prêmio, na verdade, ele também consome muito. A Ferrari previu cerca de 260, 265 litros para a corrida toda, fazendo
pouco mais de 1 km por litro, quer dizer, gastando 5 litros em cada volta do circuito de Monza. Isso quer dizer que ela quase que certamente terá que fazer 2 paradas no box, 2 pitstops, enquanto todas as outras equipes planejam apenas um. Alesi e Berger já completam a 4ª volta. Você viu passando também Hill, Coulter. O Berger já consegue escapulir um pouquinho. Você vê exatamente essa imagem aí das Williams. O Katayama, outra vez com excelente rendimento. E o Rubens Barrichello já faz a ultrapassagem. Rubinho já ultrapassa De Cesaris, já pula para a 8ª posição. Alesi, Berger, Hill, Coulter, Katayama, Hakkinen, Frentzen, Rubinho em 8º. De Cesaris em 9º, Brandon em 10º, Leto 11º, Blondel 12º, Christian Fittipaldi sustenta a 13ª posição e vai brigando com o Pierluigi Martini, que está na 14ª posição. Aí o Berger, que é o segundo. Alesi já abriu 5,7 de vantagem para Berger. Você confere da informação visual aí agora. Eles vão mais uma vez fazendo, pela 4ª vez, vão fazendo a 2ª de Lesmo. Aí sai 3ª, espeta a 4ª, 5ª para espetar a 6ª, para ir frear forte lá na variante Ascari. Aí nesse ponto, redução e a tomada para a entrada da variante Ascari. Alesi vem abrindo frente, não há muita diferença, praticamente não há diferença do Berger para o Rio, menos ainda para Coulter, menos ainda para Katayama. Aí uma ligeira diferença na casa dos 2 segundos para Mika Hakkinen, que é o 6º. Em 7º já apareceu ali o Frentzen. Aparece Rubens Barrichello lá na entrada da reta oposta, ele é o 8º colocado. E saiu o Katayama de novo. E o Katayama é a grande revelação dessa temporada de 94. Vem fazendo corridas belíssimas, ele, o nosso Catagrama. Já fica mais tempo na pista, menos na grama, e ele é muito engraçado. Na entrevista coletiva ontem disseram alguma coisa, ele não entende bem inglês, e ele disse assim, não entendi, e pediu ajuda pro Damon Hill. E o Damon Hill resolveu brincar com ele e falou o seguinte: não, é para você explicar como é que você me botou para fora do Grande Prêmio da Alemanha. Ele disse, não, o problema é o seguinte, o Schumacher ia fazer 2 paradas, ia com pouco combustível e passou rápido. Você ia fazer uma parada só, estava com muito combustível, você estava muito lento. Quando eu freiei, não deu para você sair da frente, eu te botei para fora. O Rio olhou para ele e disse, como é que você sabe que vai fazer uma parada só? Ele disse assim, tem um mecânico seu que me conta tudo. Além de tudo, mantém um ótimo humor. O Katayama faz uma temporada belíssima. Vem ali na 5ª posição. Lá o Hakkinen aparecendo em 6ª. 5 voltas completadas no total de 53 no Grande Prêmio de Monza, na Itália. Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão, hoje às 15:15 da tarde. Aí outra vez na reta interna ou na reta oposta. Alesi abrindo, Berger sustentando, o Rio deixa o Coulter um pouco para trás, tenta botar pressão em cima de Berger, e o Katayama vem junto no embalo. É o motor Yamaha, hein? Falando alto como os motores Renault e como os motores Ferrari. O chassi da Tyrrell é muito bom. O motor Yamaha, que começou até fracassando na Braba, mas eles não podem fracassar, não tem o direito disso, em função de todo o sucesso que a Honda fez. Olha o Rio botando pressão em cima do Berger. Não sei se o Berger vai resistir fisicamente. Ele tem dores fortes nas costas, no pescoço. 2 minutos antes da volta de apresentação da primeira, ele tirou, baixou o macacão, tirou a roupa antifogo, o médico estava fazendo massagem nas costas do Berger. Pode ser que ele não resista fisicamente aí, principalmente essa pressão mais dura agora de Damon Hill. Mas falava do motor Yamaha e a Tyrrell é um belíssimo conjunto para a próxima temporada. O que é inexplicável é que o Ken Tyrrell, que teve uma equipe de ponta quando a Fórmula 1 era artesanal, quando ela passou a ser business realmente, entrou para um grande negócio internacional, parece que ele não conseguiu fazer essa ultrapassagem. Quer dizer, ele sofre com a falta de patrocínio, ele não consegue, na área comercial, ser igual o Ron Dennis, ser igual o Frank Williams, a outros que vieram também da fase artesanal da Fórmula 1. Se tivesse grana em cima desse carro para a próxima temporada, Reginaldo, ia ser equipe de ponta. E o Tyrrell nunca vai ser isso, porque ele é um daqueles românticos, dos tempos românticos da Fórmula 1. Na verdade, olha ali, se é o Katayama, hein? Está indo para trás do Coulter de todo jeito. O Coulter foi o primeiro a sair, o Katayama se aproveitou e tentou pegar o Coulter ali. Agora, é de qualquer forma um carro que promete muito, uma equipe que promete muito e que deve trocar um dos pilotos, tanto que é um dos lugares possíveis para ser ocupado pelo Christian Fittipaldi no ano que vem. Aí você vai vendo o De Cesaris como o Blundell. Olha aí, o outro Tyrrell aí, fazendo a ultrapassagem em cima da Sauber de De Cesaris. Blundell assumindo a 9ª posição. Christian permanece em 13º. Na Rússia saiu do traçado ali da parabólica, veio para a sujeira, acabou sendo ultrapassado. E o Berger
sempre levando na carona o Damon Hill. O Damon Hill sabe, se quiser alguma coisa no campeonato, tem que ir pra cima do Berger. Porque se ele permanecer e ir atrás do Berger, deixar o Alesi escapar, brigar por uma terceira posição, 4 pontos, para baixar para 17, aproveitar só 4 pontos de uma suspensão do Schumacher, ele começa a ver de binóculo a possibilidade do título de 94. Então tem que tomar uma decisão aí o Damon Hill, tem que deixar o lado burocrático dele e partir realmente para a briga para cima do Gerhard Berger. Ele estava próximo, agora perde outra vez contato, Coulthard se aproxima um pouquinho dele. Esses 3 que ocupam segunda, terceira, quarta e quinta posições vão se afastando um pouco do outro grupo, que traz Hakkinen e Frentzen próximos. Depois um espaço de 5 segundos para Rubens Barrichello, que leva 4 segundos e 7 de vantagem para Blundell, que é o 9º colocado. Olha lá o Hakkinen, o Frentzen. Aí vem um espaço de 5 segundos, vê que na tomada dos líderes já não dá mais para pegar a entrada de Rubinho lá na reta. Ele tem 5 segundos atrás e 4.7 atrás dele vem Blundell na 9ª posição. Alesi já completou e leva 8 segundos de vantagem na volta anterior para Berger. Agora 8.7. Virou 26,2 Alesi, virou 27 cravados Berger. 27,1 para Hill, 26,9 para Coulthard. 26,9 para Katayama, na mesma balada. 27,7 para Mika Hakkinen. 28,2 para Frentzen. 27,9, baixou 3 décimos Rubinho. 27,9 Rubinho. Vamos ver o Christian essa volta. A de número 8. 1,29,6. Mas ele está colado no Brundle, que é o 12º colocado. Boa volta também do Christian, 1,29,6, enquanto o Brundle virou 30,0. Quer dizer, o Christian está tirando a diferença em relação ao Brundle. E aí nós já estamos na 9ª volta do Grande Prêmio da Itália em Monza, que tem 53 voltas no seu total de 307 quilômetros. 94 Fórmula 1. A Globo é mais Brasil, Globo e você. Tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Ford Verona, Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp e Topper Dynatec. Aí você vai vendo o Rubens Barrichello e vê como o Blundell chegou, hein? Ele estava 4.7 atrás. Na volta anterior já passou 3.4. Que o Rubinho virou 27,9, ele virou 26,6. Olha o Boreto. Fazendo ali a ultrapassagem em cima do Herbert. Olha, para esse rendimento do Herbert, aliás, ao contrário, né? Herbert, que tinha posição na segunda fila, teve que largar do box. O Irvine, que largou na última posição, está na 18ª posição. Alesi sempre com vantagem, sempre abrindo. Agora 9.1 a diferença. 26,3 de Alesi, 26,7 de Berger. A posição do Rubinho que fica complicada. Agora 2.1 a diferença. Ele virou agora 28 cravados. Tinha virado 27,9 a volta anterior. Virou 28 cravados contra 26,7 do Blundell. O Katayama, companheiro do Blundell, virou 27 cravados. Quer dizer, está virando muito rápido o Blundell e vai para cima do Rubinho para brigar por essa 8ª posição. Embora ele venha, o Rubinho também venha tirando diferença em relação ao Frentzen. Só que o Blundell vem tirando diferença mais rapidamente em relação a ele, Rubinho. O Christian perdeu um pouco nessa volta. Ele virou 1,29,1 e o Brundle virou 1,28,8. Quer dizer, a diferença agora passou de novo para 1 segundo. A diferença era de 7 décimos. Alesi já completou a volta de número 10. A corrida é rápida. Corrida que foi em 1 hora e 17 minutos em 93 com a vitória de Hill. Deve ficar aí na casa de 1 hora e 21, mais ou menos, neste grande prêmio de 1994, mas continua sendo uma corrida muito rápida. Aí o Coulthard, impressionante como o Katayama não desgruda dele, vem na balada ali o Katayama, olha só. Berger, que é o segundo, Hill, que é o terceiro, aparece Coulthard, que é o quarto, e logo imediatamente Katayama, que é o 5º colocado. Aí eles têm uma vantagem de 7 segundos e meio, exatamente para o Hakkinen, que é o 6º colocado. O Blundell no box, o Rubinho fica livre dessa perseguição e aperta, tira mais meio segundo em relação ao Frentzen. O Barrichello agora está 4,5 atrás do Frentzen. Você viu ali o problema para a retirada da roda traseira direita. Perdeu muito tempo o Blundell. Isso é bom para o Rubinho, é bom para o Christian. O Christian sobe para a 12ª posição. O Blundell só vai voltando agora.
Acabam levando vantagem os brasileiros. Rubinho é o 8º colocado, Christian Fittipaldi é o 12º. Eles preveem uma parada só, por volta da volta de número 24. Mas o Christian dizia que se ele ficasse preso, sentindo que tinha carro para passar alguém à sua frente, mas por condição de corrida, sem a chance de fazer a ultrapassagem, ele pararia antes, 14ª, 15ª volta, para aí sim abastecer, para ir até o final, para tentar ganhar as posições nas paradas dos seus adversários, principalmente aqueles que tivessem que fazer 2 paradas. Vamos ver. O Rubinho diz que é lá pela volta 24. O Christian entre 23 e 27, mas se sentir, pararia antes, lá pela 14ª, 15ª volta. Vamos esperar. Nós estamos na volta de número 12. 11 voltas completadas pelo líder Alesi, também por Berger, Hill, Coulthard, Katayama, Hakkinen, Frentzen e Rubinho Barrichello. Os 8 primeiros já completaram. Aí o Morbidelli, companheiro do Christian, saiu na segunda de Lesmo logo na primeira volta, só agora está chegando no box. Ele saiu logo na largada e está chegando aí com 15 minutos de prova. Christian permanece em 12º, 1.1 atrás do Brandon. Rubens Barrichello aumentou a diferença para Leto. Ele virou em 1.27.9, o Leto virou em 1.28.2. E o Alesi sempre virando mais rápido, uma volta atrás da outra do que todos. 1.26.6 contra 1.27.3 do Berger. 10 segundos a vantagem de Alesi para Berger. E o Berger vai sustentando ali a segunda posição. O Hill, que não consegue se aproximar, Coulthard e Katayama vem chegando. Parece o Hakkinen lá atrás, que é o 6º. Depois o Frentzen, que é o 7º. A diferença é que esteve acima dos 5 segundos de Frentzen para Barrichello. Agora está na casa de 4.2 na volta anterior. Vamos ver agora. Katayama vai para o box. Teve uma tática de corrida da Tyrrell de parar mais cedo. O Blundell foi o primeiro a parar, mas foi prejudicado ali porque a roda traseira direita demorou para sair. Vamos ver o trabalho da equipe agora com Katayama. Faz o reabastecimento. Rápido também. E agora eles se atrapalharam com a roda traseira esquerda. O Tyrrell não precisa arrumar só patrocínio não, precisa puxar a orelha do pessoal. O Blundell atrapalhar a roda traseira direita, e o Katayama a roda traseira esquerda. E aí o piloto faz uma corrida belíssima e o homem que troca a roda estraga tudo. Essa parada muito cedo aí, tanto do Blundell quanto do Katayama, significa que o motor Yamaha também consome bastante. Parar na 10ª volta, o caso do Blundell, e na 12ª para o Katayama, significa dizer que a equipe vai parar 2 vezes. Rubens Barrichello é o 7º colocado, Christian Fittipaldi é o 11º. Cada um ganhando uma posição exatamente na parada do Katayama. O que acontece aí? O Berger, o Hill, deu uma errada legal, olha lá. Debruçou na zebra e ficou ali, inteirinho pro Coulthard. O Hill errou na entrada da variante. O Coulthard permanece na 3ª posição. Quem levou vantagem com isso foi o Berger, que sobrou um pouco mais à frente, sustentando esta 2ª posição. Ele está 11 segundos atrás do Alesi. Isso na volta de número 12. Vamos ver agora o final desta. Alesi passou, permanecendo a diferença em 11.3. 1.26.7 virou o Alesi, 1.27.1 virou o Berger. Os 6 primeiros já completaram, o 7º a completar agora é exatamente Barrichello. 1.27.8 contra 1.28.0. Vai tirando do Frentzen, vai se aproximando de Harald Frentzen, Rubens Barrichello. Daqui a pouco ele já pode brigar pela 6ª posição. Vem tirando 2, 3 décimos por volta. Leto é o 8º, já está quase 10 segundos atrás do Rubinho. Vai mantendo um ritmo muito bom. Brandon é o 9º, De Cesaris o 10º, Christian Fittipaldi na 11ª posição e já está indo para cima do De Cesaris. 0.7 a diferença de De Cesaris para Christian Fittipaldi. Os brasileiros que largaram em 16º e 19º lugares. Olha o Irvine que vem vindo pela pista. E a parabólica ali ficou complicada. A impressão de ser ali o Herbert. Aí volta de número 14. Alesi já completou, completando também Berger e as 2 Williams.
14 de 53 voltas no Grande Prêmio da Itália. 94 Mundial de Vôlei Feminino. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Colinos. Biotônico Fontoura. Brahma Chopp. Topper Dynatec. E Ford Verona. Você vai vendo aí a briga do Christian, que está na 11ª posição. Atrás dele o Pierluigi Martini, que é o 12º colocado. E o De Césares logo ali na frente do Christian. Christian pode também brigar pela posição. Aí o Herbert abandonando a prova. Ele que vinha ocupando ali uma das últimas posições depois da parada. E Alesi vem pro box. O líder vem pro box. Jean Alesi vem para fazer a sua primeira parada. Ele ia completar a volta de número 15. Berger é o primeiro. Hill é o segundo. O terceiro é Coulthard. Todos eles já passaram. Vai voltando Alesi. Vamos ver se ele volta na 4ª posição ou se perde. Esta 4ª posição está com difícil para sair, hein? Problema ali na embreagem para sair. Fica difícil para sair o Alesi. Complica a corrida. Hakkinen passa. Passa também Frentzen. Vai passar Rubens Barrichello. Rubens Barrichello passa. E vai terminar para o Alesi. Está dando a impressão que está difícil, hein? Jean Alesi tentando voltar. Colou ali a embreagem. Olha só o que acontece para desespero do torcedor italiano. Todos vão passando. Rubens Barrichello é o 6º colocado. Vai sendo trazido de volta o Alesi. É final de luta por vitória para Jean Alesi. Ele já tira a luva. O desespero de Alesi, que corre ainda atrás de sua primeira vitória. Alesi marcou a sua primeira pole position. Ele ia completar a volta de número 15 quando veio para o box para o reabastecimento. Quando quis sair, nitidamente colou ali o problema na embreagem. Ela patinou, ele tentou trazer, não deu mais. Tá aí o Alesi. Ele já tirou as luvas. Estão mexendo no carro, mandaram ele calçar as luvas de novo. Mas todo mundo vai passando. Christian é o 10º colocado e Rubens Barrichello é o 6º colocado no Grande Prêmio da Itália. E o Rubinho continua tirando. 3.3 a diferença de Frentzen. Essa diferença que já foi de quase 6 segundos. Berger é o primeiro, 1.169 à frente do Hill. O Hill tem 1.195 à frente do Coulthard. Depois vem o Hakkinen, 12 segundos atrás do Coulthard. Vai valendo a estrela do Damon Hill, hein? Ele já tinha o campeonato perdido. Tiraram os 6 pontos do Schumacher no Grande Prêmio da Inglaterra. Aí não dá mais não. É final de corrida para Jean Alesi, lamentavelmente. Ele está irritadíssimo. Ele fez um belíssimo trabalho, melhor tempo na sexta, pole position no sábado, 2 largadas perfeitas, um ritmo forte, muito bom de início de prova, não dando chance para que os outros o acompanhassem. Deveria realmente estar sonhando com a sua primeira vitória. E que primeira vitória seria? Vitória da Ferrari depois de tantos anos em Monza, no circuito dos italianos. Mas aí acabou ao final da 14ª volta o sonho do Jean Alesi. Mas dizia do Rio, primeiro tiraram os 6 pontos do Schumacher no Grande Prêmio da Inglaterra. Depois no Grande Prêmio da Bélgica, tiraram 10 pontos do Schumacher e deram 4 pontos a mais para o Rio, que de segundo pulou para primeiro. Só aí já foram 20 pontos de diferença. Depois tiraram o Schumacher 2 provas. Grande Prêmio da Itália aqui, o próximo Portugal teria oportunidade de mais 20 pontos para o Rio. Ele não vinha conseguindo acompanhar as Ferrari. Alesi escapado na frente. Agora ele não tem mais o Alesi, tem um carro confiável e o Berger não tem. Pode não ter condições físicas para aguentar esse ritmo até o final da prova. É muita sorte do Damon Hill. Na verdade, ele precisaria que essa sorte continuasse para tentar ganhar uma corrida difícil como a de Portugal. E aí, para quando o Schumacher voltasse, a diferença está de apenas 1 ponto, ele poder brigar com o Schumacher. Lembrando sempre que a gente não sabe em que situação a Benetton se encontra depois de todo aquele problema. Olha o Herbert correndo para tentar atravessar a pista. Brincando com os funcionários, com os fiscais de pista. Então, quando o Schumacher voltar
no Grande Prêmio da Espanha que a gente vai saber a real condição da equipe Benetton depois de toda essa confusão, essa briga de tribunal e tudo mais. Aí o Leto. Leto parado nos boxes, Christian o 9º colocado. Rubinho Barrichello é o 6º. Christian Fittipaldi é o 9º colocado. Berger o 1º, Rio o 2º, Coulthard o 3º, Hackney o 4º, Frentzen o 5º, Rubinho o 6º, Brandon o 7º, De Césares o 8º. Christian Fittipaldi é o 9º colocado. Se aproximou mais ainda de De Césares, já vai para a briga pela 8ª posição. E Rubens Barrichello continua tirando de Frentzen. Ele agora virou 27,6 contra 27,8 de Frentzen. A diferença está em 2,6, uma diferença que era acima dos 5 segundos. Vem que vem tirando o Rubinho, vem que vem tirando o Christian, vem chegando os meninos do Brasil. 18ª volta de um total de 53 no Grande Prêmio da Itália. Nova York contra o crime, episódio inédito hoje, depois do Fantástico. Aí Gerhard Berger vai pegar tráfego na sua frente. Ele completou 18 voltas, o mesmo acontecendo com o Rio e com o Coulthard. O Hackney tem que esperar 17 segundos, nós temos que esperar para que passe. O Hackney, 18 voltas completadas, 35 voltas para o final. Vai ter tráfego ali à sua frente. O Berger, se bem que tráfego não é problema nesse circuito de Monza, a não ser que você chegue exatamente numa aproximação dessa de uma das 3 variantes para que possa perder tempo. O Berger recebeu ordem do boxe, sem dúvida nenhuma, porque ele começou a acelerar mais. Veja como ele conseguiu abrir das Williams. É alguma nova, uma mudança de tática de corrida. Ele que não parou ainda para o pit stop quando o Alesi já tinha parado para fazer os seus 2 pit stops. Vamos ver qual é a tática do Berger. Qual é a tática da Ferrari que recomendou, que deu ordem ao Berger. Rubinho foi mais lento agora do que Frentzen. A diferença subiu para 2,9. E o Christian também foi 3 décimos mais lento que o De Césares. Mas eles continuam ali, esperando uma oportunidade. O Christian já de brigar pela ultrapassagem, porque é de menos de 1 segundo. O Rubinho de uma aproximação um pouco maior. Aí o Berger vai pegando o tráfego exatamente na parabólica, depois vai ter toda a reta dos boxes para usar a força do motor para fazer a ultrapassagem. E as 2 Williams vêm vindo ali atrás. E aí Dalmas. Yannick Dalmas. Dallarus abandonando também a prova. Dalmas que ocupava a 16ª posição. Aí Dalmas que vai deixando o carro e o Berger não conseguiu ultrapassagem. O motor Renault também à sua frente. Ele não conseguiu ter toda essa vantagem de motor. Aí perdeu um pouquinho de tempo. Ele passou 2 segundos cravados ali à frente do Damon Hill. Ao final da volta de número 19. Vamos ter que esperar o final da volta de número 20. O Berger vai forçando para fazer a ultrapassagem. Aí ele faz a ultrapassagem. Deixa para trás a Ligier. Deixa a Ligier entre ele e as 2 Williams. Olha o Dalmas. Essa zebra é alta. Você vê como ele entrou, perdeu a freada, atravessou, passou por cima da zebra e aí vem bater na proteção de pneus ali com a parte traseira do carro, perdendo até o aerofólio. A gente obtém a confirmação agora do boxe do Rubinho Barrichello de que ele realmente vai parar na 24ª volta para fazer o seu pit stop. O Christian Fittipaldi também faz uma parada só que ele não tinha essa volta determinada. Ia depender do ritmo de corrida, da dificuldade com que ele executaria as ultrapassagens na corrida. Se demorasse muito, ele pararia mais cedo para mudar de bloco, né, para pegar um outro tipo de tráfego. Se ele conseguisse ultrapassar, ele ia parar mais tarde. Mas como ele se deu bem, vem ganhando posições, ele está se segurando na pista. Vem para completar, volta número 20 o Berger. Aí outra vez para você. Como escapuliu, atravessou. E vai bater aqui atrás. Na proteção de pneus. Aí. Tem nem proteção de pneu, nada. Direto no guarda-reio. Como bateu aí o Dalmas. Berger virou 1,27,7 a volta de número 20. 1,28,0 para Rio. 1,27,6 para o Coulthard. Está coladinho no Rio. Hackney virou 1,27,9, ele é o 4º colocado. Frentzen virou 1,28,0, ele é o 5º. Rubens Barrichello 1,27,9, ele é o 6º colocado e os 6 primeiros já completaram 20 voltas, num total de 53 no Grande Prêmio da Itália. Ainda não passou o Martin Brundle, que tem praticamente 20 segundos atrás do Rubens Barrichello. Martin Brundle, que é o 7º colocado, vem com 20 segundos atrás, 22 segundos agora, ele virou 28,4. De Césares é o 8º, vem 2 segundos atrás dele e o Christian cai um pouco. De 0,7 cai para 1,1, sustentando a 9ª posição. Ele está entre De Césares, da Sauber, e Pierluigi Martini, da Minardi. A 9ª posição de Christian Fittipaldi. O curioso é que o Christian e o Martini estabeleceram essa mesma briga aqui no ano passado, correndo pela mesma equipe, correram juntos a prova toda,
tiveram uma briga que só se decidiu no final. Inclusive quando o Christian ia ultrapassar na última volta, ia ultrapassar o Martini deu aquela fechadinha aqui na reta, tirou o pé do freio e obrigou o Christian deu um toque e voou por cima com aquele acidente muito perigoso. Aí o De Césares é o primeiro a sair e o Christian ganha essa posição. Era do De Césares que o Christian estava atrás. Ele pula, portanto, para a oitava posição, a posição de De Césares. O motor Mercedes ali apitou. Olha só. E aí fica fora da prova André De Césares para ganhar mais uma posição o Christian. Olha o Christian vindo ali atrás, ó. E trazendo o Martini com ele, ó. Aí o De Césares, quando jogou a marcha para baixo, o motor foi. Aí o De Césares e o Christian para fazer o contorno ali para ganhar exatamente esta oitava posição. Rubens Barrichello é o sexto colocado. Christian Fittipaldi é o oitavo colocado. A liderança sempre de Berger. Vai com a Ferrari ali à frente, a única que resta na pista. Ficou nos boxes, no reabastecimento. Ao final da 14ª volta, o Jean Alesi. Aí o Berger na frente vai pegar a Sintec de trânsito ali atrás. Gonon está ali à frente dele. Aliás, no meio das duas, né? Fez uma ultrapassagem em cima do Brabham e depois tem o Gonon. Exatamente quem está à frente ali do Gerhard Berger. Berger já venceu esse ano. Depois de um jejum de muitos anos da Ferrari, Berger venceu no Grande Prêmio da Alemanha. Aí se aproximando da metade da prova, Gerhard Berger na liderança depois da parada de Jean Alesi ao final da 14ª volta. Ele vai abrindo mais vantagem, vai se aproximando dos 3 segundos, 2.9. Agora a vantagem do Berger para Hill, que é o segundo colocado. Virou 26,7 o Berger, 27,3 virou o Hill, 28,2 virou o Coulthard. Você vê como ele passa por cima daquela zebra ali, que ele pula de um lado, pula do outro, no contorno da primeira variante. Desde que ele recebeu alguma recomendação por rádio, ele mudou totalmente a sua forma de pilotar. Lá vai mais um motor, é outro La Russa. Não, é o outro, exatamente, é outro Mercedes da Sauber. Rubinho pula para a 5ª posição, você viu o Rubinho fazendo a ultrapassagem ali na nossa frente aqui. Confesso que eu até assustei, porque estava esperando exatamente a passada deles, e aí passou uma fumaça danada. No que dei o pulo para olhar aqui, o Rubinho fazia exatamente a ultrapassagem em cima de Frentzen. Acaba ganhando mais uma posição Rubens Barrichello. É o 5º colocado Rubens Barrichello. Vai subir para a 8ª posição. Vai subir para a 7ª posição Christian Fittipaldi. Nós temos os brasileiros aí, Rubinho em 5º e Christian em 7º. Olha só, como veio no meio da fumaça o Rubinho. Isso é bem em frente onde nós estamos. Como ele veio no meio da fumaça o Rubinho, tem que sair ali da pista, passa pela saída, pela área de saída dos boxes ali, para fazer a ultrapassagem em cima do frente. Deve ter tomado um susto o Rubinho ali, porque ele vinha na velocidade de final de reta, daqui a pouco aquela fumaceira toda ali na frente. Ele foi pra sujeira, tem que tomar cuidado também, que deve ter pego um pouco de sujeira no pneu, né? Tem que tomar cuidado agora na sequência. 22 voltas completadas por Berger. Berger é o primeiro. Hill, Coulthard, Hakkinen. Rubens Barrichello vem na 5ª posição. Christian Fittipaldi vai ser o 7º colocado. 94 Fórmula 1, a Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Biotônico Fontoura. Aí Rubens Barrichello. Brahma Chopp. Topper Dynatec. Ford Verona. E Colinos. Aí Rubens Barrichello fazendo a sua parada normal, tempo de 12 segundos ali, porque ele tem que reabastecer até o final da prova. Ele vai voltando na frente do Christian ali, você viu? Voltando na frente do Christian. Berger segura a ponta e Rubinho volta brigando ali na frente do Christian. Quer dizer que ele perdeu ali a posição para o Brundle. Perdeu a 5ª posição para o Brundle, porque tinha 20 segundos de vantagem para o Brundle. Mas o Brundle não parou. É uma recuperação normal, natural. Ele passou ali os 12 segundos e o Berger vem para o seu reabastecimento. Olha só como ele frita ali os freios, preocupado, porque ele não pode passar acima do limite de velocidade no box para não ser punido. Então ele veio chegando, se assustou com a velocidade e freou forte ali. Também não tem problema nenhum, trocando os pneus. Carro no chão. Aí voltando o Berger. Olha só o que aconteceu. Tudo acontecendo errado para a Ferrari no box, mas ainda deu tempo do Berger sair. Hill é o primeiro, Coulthard é o segundo, Hakkinen é o terceiro.
São os 3 primeiros colocados e Berger volta na 4ª posição. Volta na 4ª posição, Gerhard Berger. Aí volta o Berger na 4ª posição. Vamos ver a posição. A 5ª posição deve ser do Brandon. Vamos ver a posição do Rubens Barrichello em relação ao Christian Fittipaldi, que eles voltaram juntos, brigando pela 6ª posição, quando o Rubinho voltou do seu reabastecimento. Aí você vai vendo a reta oposta. Passou o Christian, passou o Katayama e depois Rubens Barrichello em 7º. A vantagem do Rubinho é que o Christian, que está em 5º lugar agora, o Christian, hein? Ele tem que fazer isso aí, não está valendo não, esse Christian em 7º não. Está errada essa informação, essa é de uma volta antes. Ao final da 23ª nós já temos complemento da 24ª. Aí o Berger, quando a Ligier entrou na frente dele, ó, olha só. Você viu ali, entrando na frente dele o Panis. Aí a parada de Rio, Coulthard vai para a ponta, pelo menos por alguns instantes ele lidera o Grande Prêmio da Itália. Aí Rio. Aí voltando o Damon Hill, fez uma parada melhor, Kelly Berger, além de menos tempo, não teve problema na saída ali. Isso pode ser importante, hein? Na briga dos dois. Hill vai voltando. Você vê aí o Hill voltando. Volta atrás do Hakkinen. E o Berger passa atrás dele. Volta com boa vantagem o Damon Hill. A primeira posição é de Coulthard, o segundo é Hakkinen, o terceiro é Hill, o quarto é Berger. Mas Hill e Berger já pararam. Coulthard e Hakkinen vão ter que parar. O mesmo acontecendo com o Christian, que é o 5º, com o Katayama, que é o 6º. Ele fez uma parada, mas como parou cedo, vai ter que fazer mais uma. E o Rubens Barrichello é o 7º colocado. Fez aquilo que ele considera a sua parada definitiva. Agora o Berger vai ter que correr atrás desse prejuízo. Voltou com vantagem o Damon Hill. Vamos ver ao final da volta de número 26 a diferença exata entre Hill e Berger. O Hill é o terceiro, o Berger é o quarto, mas nós podemos considerar o Hill como primeiro, o Berger como segundo, porque Dave Coulthard e Mika Hakkinen têm que fazer a parada no box. Aí você vê o Christian, que é o 5º colocado, e o Coulthard vai indo pro box. Hakkinen vai pra ponta. Hakkinen vai pra ponta, vai passar a ser o líder do Grande Prêmio da Itália em Monza. Aí o Coulthard trabalhando no box. Vamos ficar de olho em Damon Hill e em Gerhard Berger. Vai voltar o Coulthard, outra vez trabalha bem a equipe Williams. Coulthard vai voltando ali no box, não pode se empolgar, né? Não passar do limite, senão é punido. Hakkinen passou para a ponta agora. O Coulthard voltou na 2ª posição, depois vem Hill, está ali atrás do Leto. Olha só, Hakkinen é o primeiro, Coulthard o segundo, aí depois vem o Hill e o Berger vem lá atrás. Prejuízo sério para Gerhard Berger nessa parada para reabastecimento. Aí Mika Hakkinen, que é o primeiro colocado, mas já ele para e perde essa primeira posição. Dave Coulthard vai assumir a primeira posição, correu em segundo e Berger em terceiro. Isto quando o Hakkinen parar. 94 Fórmula 1, a Globo é mais Brasil, Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94, oferecimento Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Verona e Colinos. Você vai vendo aí o Mika Hakkinen em primeiro e a briga das Williams ali. Como o Hill vai chegando para cima do Coulthard. Isso aí não tem briga, né? Porque a hora que o Hakkinen parar, vem uma ordem no Frank Williams, sai da frente, deixa o Hill embora, que ele está brigando pelo título, absolutamente normal e compreensível. Mika Hakkinen vai pro box. Coulthard é o primeiro colocado, vai passar completando a volta de número 27 na primeira posição. Mika Hakkinen vai pro box, passa, traz Hill em segundo. Cadê o Berger? Ainda não passou o Berger. A diferença é grande, hein? O Berger perdeu muito tempo realmente, só agora passa o Berger. Ele passa a ser o terceiro colocado. A 4ª posição deve ser de Katayama, que vem brigando com o Christian, que vem brigando com o Rubinho Barrichello. Mika Hakkinen vai voltar agora. O Mika volta e volta na 4ª posição. É o 4º colocado, o Mika Hakkinen. Então nós temos Coulthard em primeiro, Hill em segundo, Berger em terceiro, Hakkinen em quarto. Katayama já passou, ele é o 5º. Katayama já confirmou a 5ª posição, Christian é o 6º colocado. E Rubens Barrichello é o 7º colocado. A vantagem do Rubinho aí
é que o Christian vai ter que fazer uma parada nas próximas voltas e o Katayama vai ter que fazer uma segunda parada, porque eles pararam muito cedo, parou na 12ª volta, vai ter que fazer uma segunda parada, o Katayama, o que pode permitir ao Rubinho recuperar a 5ª posição e de repente, num bom trabalho do Christian, aí numa questão até de sorte no trabalho de boxe, o Christian pode superar o Katayama nisso e nós poderemos ter, depois das paradas, o Rubinho em 5º e o Christian em 6º. 27 voltas completadas. Estava assistindo a corrida aqui com a gente, mais um brasileiro de talento, fazendo a sua carreira aqui na Europa, o Tony Canaan, que é o líder do campeonato italiano de Fórmula Alfa Boxer e que vai para a Fórmula 3 ano que vem, já abrindo seu caminho para depois 3.000, para depois Fórmula 1. É mais um talento brasileiro. Ele está aqui acompanhando e torcendo pelos amigos Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi. O Brasil sempre exportando talentos para o automobilismo internacional. Aí as duas Williams à frente. Falar de Brasil em Fórmula 1 também a perspectiva de uma nova equipe, que seria a equipe forte, que contaria com um brasileiro na sua direção, como um dos proprietários, seria o Carlo Ganso, um piloto brasileiro, que seria o Pedro Diniz, está na Fórmula 3000, e ontem o Roberto Moreno conversava comigo de que poderia até ser um homem mais experiente, um piloto mais experiente, a desenvolver todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento de carro, já um envolvimento de patrocínio grande, e o Moreno muito animado, que seria uma boa, né? Até a participação do Moreno para esse desenvolvimento. Teremos mais 2 brasileiros na Fórmula 1, mais um garoto iniciando a carreira na Fórmula 1, um piloto experiente e reconhecida capacidade e de desenvolvimento de carro, Roberto Pupo Moreno, para fazer esse trabalho. Seria também uma boa para o automobilismo brasileiro na Fórmula 1. Coulthard é o líder, Hill é o segundo, Berger ficou 9 segundos atrás. Acabou perdendo muito tempo a Ferrari, realmente, nessa troca. E o Berger, o sonho de conquista de vitórias dos italianos vai ficando complicado, porque o Alesi perdeu a corrida no box, quando teve ali problemas no reabastecimento na 14ª volta. E o Berger agora está 9 segundos atrás do Coulthard, que já é o segundo, que ele já foi ultrapassado pelo Hill. Já veio a ordem, o Hill já ultrapassou. Hill é o primeiro, Coulthard é o segundo, Berger é o terceiro, Hakkinen é o quarto. E o Hill com esta vantagem aí, com o Coulthard como escudeiro, e esta vantagem que ele tem de 10 segundos para o Berger, restando a esta altura 24 voltas para o final. Um carro confiável como a Williams, olha, pode estar realmente abrindo caminho para a vitória, para trazer essa diferença para 11 pontos. E aí, mesmo que não consiga uma vitória em Portugal, mas um segundo, um terceiro lugar, ele traz a briga de volta para o campeonato, para os grandes prêmios de Espanha, Japão e Austrália, valendo briga por título com o Michael Schumacher. E os Williams, se não tem o motor mais forte que o Ferrari aqui, pelo menos aqui nessa pista de Monza, onde a Ferrari se preparou especialmente para obter a pole e depois lutar pela vitória, de qualquer forma tem um motor muito mais resistente, que estatisticamente tem apresentado um índice de durabilidade muito maior que o da Ferrari. E estão aí os dois agora na posição convencional, na posição que a Williams queria, com o Hill em primeiro, o Coulthard em segundo, e o Hill num ritmo já muito melhor que o do próprio Coulthard e também que o do Berger. O Hill virou 1,27,1 na volta passada, 1,27,4 agora. O Coulthard 1,28,0, o Berger 1,28,7. Quer dizer, o rendimento já é bem diferente. Aí parando agora o Alboreto, outro italiano que sai fora da corrida depois do De Cesaris, depois do Morbidelli. Alboreto que vinha ocupando a 15ª posição. Hill em primeiro, Coulthard em segundo, Berger em terceiro, Hakkinen em quarto, Katayama em quinto, Christian Fittipaldi em sexto, Rubens Barrichello em sétimo. A 8ª posição de Max Blundell. Está muito próximo do Rubinho, hein? Lá vem de novo a Tyrrell para cima do Rubens Barrichello. Christian Fittipaldi vai para o box. Christian Fittipaldi vai para o box. Vai para fazer sua troca e seu reabastecimento, Christian Fittipaldi. Com isso, o Katayama é quinto, Blundell é o sexto, porque ele passou o Barrichello. Fez a ultrapassagem, mas tem que fazer uma segunda parada também o Blundell, hein? Katayama e Blundell, as duas Tyrrell, que estão à frente do Rubinho, tem que fazer uma segunda parada. Christian vai voltando, volta na 8ª posição. É bom negócio pro Christian, porque eu repito, as Tyrrell têm que parar. Katayama é quinto, Blundell é sexto, os dois têm que parar. Aí nós temos Rubinho e Christian, Rubinho em sétimo e Christian em 8º. Eles podem recuperar essas posições.
30 voltas completadas no total de 53 voltas no Grande Prêmio da Itália. 94 Mundial de Vôlei Feminino. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Brahma Chopp. Topper Dynatec. Ford Verona. Colinos. E Biotônico Fontoura. 31 voltas completadas, os 5 primeiros já passaram e o Katayama vai pra cima do Hakkinen, que vai com tudo. Virou 28-1 o Mika Hakkinen, virou 26-7 o Katayama, mas está com um carro muito mais leve. Porque o Hakkinen há 4 voltas fez a sua parada para reabastecimento, completou para ir até o final e o Katayama reabasteceu. Aí você vê o Martini. Primeiro foi Alboreto, agora é o Martini. É um festival de italianos deixando a prova. Mas o Hakkinen abasteceu na 12ª volta, nós estamos na volta de número 31. Daqui a pouco deve pintar outra parada. Olha só como ele errou ali. No approach da curva, quando deixou para frear lá dentro. Aí o carro balançou, a frente saiu, ele perdeu o controle e ficou na caixa de brita. Pierluigi Martini tinha a 10ª posição. Bom negócio pro Cristo e pro Rubinho, que vem ali na frente dele. É -1. Aí você vai vendo o Rio liderando a prova. Completou a volta de número 32, 21 voltas para o final no Grande Prêmio da Itália. Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Hoje às 15:45 da tarde. E o Berger vem aí, apertando o ritmo, ou tentando apertar o ritmo. 13,4 a diferença do Rio, que é o primeiro, para o Berger, que é o terceiro. 11,9 do Coulthard, que é o segundo, para o Berger, que é o terceiro. Essa volta agora, o Rio virou 27,0, o Coulthard virou 27,4 e o Berger virou 28,3. Hakkinen vem 13,9 atrás do Berger. O Katayama vem colado no Hakkinen, mas sempre lembrando a você que o Katayama tem que parar mais uma vez. Depois vem Rubens Barrichello na 6ª posição, porque o Blundell fez a parada no box e vai voltando agora. Rubinho é o 6º colocado e ali o Katayama já passou o Hakkinen. O Katayama já fez a ultrapassagem em cima do Hakkinen, é o 3º colocado. Aliás, o 4º colocado, o Katayama, o Hakkinen é o 5º, mas deve ir por box nessa volta agora, hein? Aí nessa repetição, olha, passou o carro do Katayama, ó. Você vinha com a câmera no carro do Hakkinen, na McLaren do Hakkinen, o Katayama na freada da variante passou. Mas deve ir para o box, talvez até nessa volta, ou no máximo na próxima. O Katayama deve ir para o box. E aí o Rubinho pode passar para a 5ª posição. A diferença é 17 segundos entre Katayama e Rubens Barrichello. O Blundell vem em 7º e o Christian Fittipaldi vem na 8ª posição. São 20 voltas para o final. Aí o Berger tentando tirar, mas não consegue. Outra vez virou mais lento. 26,6, 26,9, 28,3. Virou mais lento de novo o Berger. O Berger deve estar realmente sentindo o acidente forte, duro da manhã. Ele ficou ameaçado de não correr. Não queriam deixar o Berger correr. Ele foi de ambulância para o hospital aqui. Depois foi de helicóptero ao hospital em Monza. Ele bateu de costas, sentiu muito a coluna cervical e o pescoço. Não queriam que ele corresse, ele insistiu. Exigiu um novo exame 1 hora antes da prova. O Dr. Sid Watkins aí o liberou para a prova. Mas pode realmente estar sentindo ali, dentro do carro, o Berger. Rubens Barrichello, 6º colocado. Ele está 15 segundos atrás do Hakkinen, que está 1 segundo atrás do Katayama. Somando os décimos ali, dá 17. A desvantagem do Rubinho para o Katayama, e o Katayama vai ter que fazer a parada e você vê a diferença em relação ao Berger, do Berger para os primeiros colocados, para as duas Williams. 94 Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Topper Dynatec. Ford Verona. Colinos. Biotônico Fontoura.
e Brahma Chopp. Katayama vai para o box. O Hakkinen já passou e é o quarto. Vamos ficar esperando para ver se o Rubens Barrichello passa. Se o Rubinho passa para ser o quinto. Katayama vai voltando agora. Rubinho já passou. No exato instante que Katayama voltava. Rubens Barrichello é o quinto, Katayama é o sexto colocado. Volta na sexta posição o quinto Katayama, mas vai para cima do Rubinho, ele voltou próximo. Portanto, Hill, Coulter, Berger, Hakkinen, Rubens Barrichello e Katayama. Os 6 primeiros. Blundell é o sétimo colocado, acabou de passar aqui. E a oitava posição é de Christian Fittipaldi, confirmando a sua oitava posição. São os 8 primeiros colocados. Martin Brundle com a outra McLaren é o 9º colocado. Henrique Comas vem fechando na 10ª posição. O Katayama realmente saiu muito perto do Barrichello. O Barrichello tinha acabado de passar. É verdade que essa volta dele agora ele vai ter que aquecer melhor os pneus, mas a diferença é curta, é pequena. E o carro, ele tem mais carro, tem um melhor motor e sai já com pneus novos. Quer dizer, ele tem condições de iniciar uma briga aí contra o Barrichello. De qualquer forma, o Rubinho é o quinto colocado e o Christian, que é o oitavo, está 7,4 atrás do Blundell. O Blundell que vai ter que fazer uma parada e é daqui a pouquinho, na mesma ordem em que eles fizeram a primeira parada, as duas tiras. — 35 voltas completadas por Damon Hill. Também por Coulter, Berger e Mika Hakkinen. Você vê o Irvine ali, passando com o companheiro de Rubinho. Tomando uma volta. Esse não tem, mas não tem o menor juízo, viu? Esse não tem muita solução não, esse tal de Irvine. O que ele arruma de confusão? Você viu a bandeira azul agitada para que o líder passasse? O que vem atrás está disputando a vitória e o título de campeão mundial. Ele não quer nem saber, não é nem com ele. E o Hill também não vai se arriscar. Não é de se arriscar, né? Vamos ver agora. Vai pra cima na força do motor, agora pra cima do Irvine. Olha como o Coulter chegou, tá vendo? É muito mais diferença entre os dois. Aí o Hill botou por dentro, vem pra freada da variante. O Coulter vem atrás e o Irvine fica entre os dois. Hill faz a ultrapassagem e completa 36 voltas de um total de 53 no Grande Prêmio da Itália. Os 3 primeiros completaram. O Berger nessa tirou um pouco, porque o Hill perdeu tempo, virou 28,4, o Berger virou 27,6. Acabou tirando 8 décimos nessa volta, mas ainda é grande a diferença. Do primeiro para o terceiro é de 14,7. Do segundo para o terceiro de 14,1. As Williams vem à frente, a Ferrari vem na terceira posição com Gerhard Berger. Quarta posição de Mika Hakkinen, que completou agora a volta de número 36. Rubens Barrichello completa também a volta de número 36, 15 segundos atrás de Mika Hakkinen, que é o quarto. E o Kyo Katayama 2,1 atrás do Rubinho. O Rubinho virou 28,1. O Katayama virou 27,0. Vai ser praticamente impossível ele sustentar essa quinta posição, porque o Katayama está impossível na prova. Vem que vem, foi o que virou mais rápido de todos agora. Olha só, o Berger tentando tirar a diferença virou 27,6. Ele virou 27,0. Tá certo, vem com pneus novos, acabou de parar apenas 2 voltas. E as Williams vem para completar mais uma volta para fazer mais uma ultrapassagem em cima da LaRousse. 94 Mundial de Vôlei Feminino. A Globo é mais Brasil, Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Ford Verona, Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp e Topper Dynatec. Os 4 primeiros já completaram a volta de número 37, 16 voltas para o final. Damon Hill vem na ponta para conquistar 10 pontos importantíssimos, que podem levá-lo a 65 pontos contra 76 pontos de Michael Schumacher. Lembrando sempre que o Schumacher ainda vai ficar fora da próxima prova daqui a 15 dias. O Grande Prêmio de Portugal lá no Estoril. Se der Hill aqui, se der Hill lá, eles vão para as últimas 3 provas com uma diferença de apenas 1 ponto brigando pelo título mundial.
Você vê o Rio aí? Ele tem o Comas entre ele e o Coulter. Agora o Coulter faz a ultrapassagem na tomada da parabólica. Eles vêm para completar a volta de número 38. E o Berger continuando a tirar. Vem andando mais rápido agora. 2 voltas ele foi mais rápido. Vamos ver essa. Hill completa a volta de número 38, 1:28.5. Berger vai tirar um pouquinho mais, hein? 1:28.6 para o Coulter. Vamos ver se o Berger volta a virar abaixo de 1:28. Ele vinha virando abaixo de 1:28 nas últimas 3 voltas. Berger vira 27,9. Tira 6 décimos de Hill e 7 décimos de Coulter. 13,7 a vantagem de Hill para Berger. 12,9 a vantagem de Coulter para Berger. Coulter que é o segundo para Berger que é o terceiro. É uma vantagem grande de 13 segundos, restando 15 voltas para o final. Num ritmo normal, o Hill pode caminhar para mais uma vitória e para tirar esses 10 pontos em relação ao Schumacher e para criar uma frustração absurda para o torcedor italiano. Não passava na cabeça de nenhum italiano desde o início da semana. Na quarta-feira, o Berger dava declarações aos jornais, que saiu na quinta-feira, um dia antes dos treinos, quando nós chegamos aqui, dizendo: o único que pode tirar minha vitória é o Alesi. O Alesi respondia de lá que o Berger era do seu grande aniversário. A Ferrari levava como certa esta vitória no Grande Prêmio de Monza. Dominou os treinos sexta e sábado e já vai aí, saindo da pista Olivier Panis. E voltando esquisito ali na frente da Sintec. Mas dominou os treinos de sexta e sábado, largou na primeira fila. Os dois largaram bem nas 2 largadas. Só não contavam com o problema do Alesi no box e muito mais esse problema físico, em função da batida forte no warm-up hoje pela manhã do Gerhard Berger. Era tanta certeza da vitória de toda a torcida italiana, dos pilotos, da equipe e dos jornalistas italianos, que eles comentavam hoje a coincidência da data. Fazia hoje exatamente 6 anos que a Ferrari tinha ganho pela última vez aqui, exatamente o Gerhard Berger, numa outra oportunidade em que ele correu pela Ferrari. Pois ele saiu, voltou para a McLaren e depois voltou para a Ferrari. E vale lembrar também que ontem, dia 10 de setembro, a gente comemorou aqui 22 anos do primeiro título conquistado por Emerson Fittipaldi aqui em Monza com uma grande vitória. Aí você vê de novo o Panis que passou reto na variante. O Blundell que vinha atrás dele conseguiu escapar. Perdeu um pouco de tempo, com isso o Christian diminuiu um pouquinho. Olha só. Você vê? Olha o que ele foi fazer. Eu estava vendo que o Christian estava 11 segundos atrás, de repente apareceu na mesma tomada de imagem, na reta em relação ao Blundell. Ele volta com os pneus sujos aí, cheios de brita. E o Christian vai tentar essa aproximação então, para brigar pela 7ª posição do Blundell. Hill é o primeiro, Coulter é o segundo, Berger é o terceiro, Hakkinen é o quarto, Katayama é o 5º colocado, Rubens Barrichello é o 6º. Era impossível segurar o Katayama, que vinha com um ritmo muito mais forte. Katayama virou 27,9 nessa volta que passou, o Rubinho virou 29,1. A vantagem do Rubinho é que ele tem 17 segundos, agora aumentou um pouco mais, passa a ter 17 segundos de vantagem para o Blundell. Com esse problema do Blundell. Rubens Barrichello é o 6º colocado e Christian Fittipaldi é o 8º. O Berger vem tentando tirar, mas está difícil, vem tirando aos poucos. 28,5 o tempo do Hill, 28,6 o tempo do Coulter, 28,2 o tempo do Berger. Mas agora nós temos menos de 13 voltas, 12 voltas e meia para o final. Olha, é uma Tyrrell, hein? É uma Tyrrell aí, hein? Lá no meio da poeira. Blundell. Pelo capacete saindo ali. No meio da poeira dá pra ver que era uma Tyrrell. Blundell. Foi lá, saiu, encheu o pneu de sujeira, continuou insistindo. Mas aí a impressão que o motor estourou e que jogou óleo na roda traseira do Blundell, porque viu uma fumaça ali atrás, deu a impressão que ele jogou óleo na sua própria roda, para girar daquele jeito ali. Aí fim de prova para Blundell, bom para Christian Fittipaldi e também para Rubens Barrichello, que ele deixa de ter o adversário mais próximo atrás, que era o Blundell, e Christian com isso ganha uma posição. Rubinho é o 6º e Christian é o 7º colocado. 25 segundos a diferença entre os dois. E o Christian tem 4 segundos, ponto 3 de vantagem para Martin Brundle, que é o 8º colocado. 41 voltas completadas pelas Williams
E Berger vem aí para completar 41 voltas. 28,2 para Rio, 28,1 para Coulthard, 28,6. Perde tempo Berger. Vai ter que se conformar aí com essa terceira posição, porque nós temos 12 voltas para o final. 94 Mundial de Vôlei Feminino. A Globo é mais Brasil, Globo e você. Tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Colinos. Biotônico Fontoura. Brahma Chopp. Topper Dynatec. E Ford Verona. Aí você vai vendo o Berger. É uma boa notícia que chega aqui para nós também. Em Xangai, as meninas do vôlei do Brasil conquistam mais um título inédito para o voleibol brasileiro. Conquistam o título do Grand Prix, que é similar à Liga Mundial. Foi conquistada no ano passado pelos rapazes do vôlei, pela geração de ouro do vôlei masculino do Brasil. Elas passaram nas finais por Cuba, por China e agora venceram 3-1 o Japão, conquistando esse título inédito. E você sabe que nós vamos ter setembro, outubro aí, fim de setembro, depois de outubro, os campeonatos mundiais. O masculino em Atenas, na Grécia. O Brasil vai tentar o título que lhe falta no voleibol masculino. E depois no Brasil, toda a torcida brasileira com as meninas do vôlei do Brasil para tentar este título mundial feminino. Já pensou no ano que nós temos o título mundial inédito do basquetebol feminino conquistado na Austrália, o tetracampeonato mundial de futebol? Podemos fechar aí. Já temos essa grande conquista do Grand Prix das meninas e temos pela frente ainda toda a torcida por um título mundial, tanto no masculino quanto no feminino. Aí o Berger aumenta de novo a diferença. É de 14,2 do líder Rio para o terceiro, que é Berger. O quarto é Hakkinen, o quinto é Katayama, o sexto é Rubens Barrichello. E o Rubinho perdendo tempo em relação ao Katayama, ele já está 5,2 atrás, virando um 28,8. O Katayama virou 27,5. Katayama que vai tentar se aproximar do Hakkinen nessas últimas 12 voltas, 11 voltas, mas ele está 15 segundos atrás, aí vai ter que abusar o Katayama para ir brigar por aquela quarta posição. Mas Rubens Barrichello é o sexto colocado e Christian Fittipaldi vem na sétima posição. 94 Mundial de Vôlei Feminino. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Biotônico Fontoura. Brahma Chopp. Topper Dynatec. Ford Verona. E Colinos. Aí vem as Williams com o Rio em primeiro. E a segunda posição do Coulthard. Você está vendo aí o Verstappen? Aliás, onde é que eu fui buscar isso aí? Vi o carro pintado. É o Irvine, companheiro do Rubinho. Tomei um susto para ver quem estava parado e misturei as cores. 1,3, 1,369 a vantagem do Rio para o Coulthard. Depois a vantagem do Coulthard para o Berger. A quarta posição é do Hakkinen, 16,8 atrás do Berger. Katayama vem 14,8 atrás de Hakkinen. E Rubens Barrichello vem 5,5 atrás do Katayama. E Christian Fittipaldi vem 26,8 atrás do Rubinho Barrichello. O Brasil ocupando a sexta posição com o Rubinho e a sétima posição com o Christian. E Rio já completou a volta de número 44, mesmo acontecendo com o Coulthard. Agora nós temos 9 voltas para o final do Grande Prêmio da Itália. Damon Hill, que venceu este ano na Espanha, que venceu na Inglaterra e que ganhou de presente uma vitória na Bélgica, quando ele foi segundo. O Schumacher havia sido primeiro, foi desclassificado. A vitória acabou sendo dada para o Damon Hill. Então, oficialmente, ele tem 3 vitórias na temporada e caminha para a 4ª vitória. Isso contra 7 vitórias de Michael Schumacher nessa temporada.
exatamente nós teríamos 7 do Schumacher, 4 do Hill e uma vitória de Gerhard Berger nas 12 provas disputadas. E as duas últimas, caso realmente ele vença aqui, podem ser consideradas presentes, né? Como aquela da Bélgica, onde o Schumacher tinha ganho e foi desclassificado, e essa aqui, onde as duas Ferrari, não apenas uma, mas as duas Ferrari eram as grandes favoritas. A do Alesi em primeiro e depois a do Berger. Quanto a Rubinho e Christian, eles precisam realmente desse resultado, porque principalmente o Rubinho, que nas últimas corridas não foi feliz, o Christian, que só pôde andar lá atrás, precisam bastante desse resultado. Está se definindo a posição dos dois, isso na próxima semana, até a próxima corrida, que é a de Portugal, devem se definir as situações, tanto a de Barrichello, essa praticamente certa, que vai assinar contrato com a McLaren, um contrato que já está de posse de Barrichello, um contrato vale lembrar, como já disse ontem aqui nos treinos oficiais, um contrato bastante complexo de 42 páginas e que envolve duas partes. Olha o Christian. Olha o Christian de novo fora, é só falar. Mas completando, que eu vou dizer já para onde vai o Christian, essas duas partes do contrato de Barrichello com a McLaren, que envolve a parte técnica e a parte promocional. Você vai ver o Christian aí, a forma como ele saiu, o carro já apresentando problema, motor. É o motor que lança, e o motor é uma das coisas que oferecidas pelo Jack Oliver, o dono da equipe Arrows, um dos atrativos oferecidos ao Christian e ao Wilson Fittipaldi num jantar aqui antes de ontem, para que eles optem por esse pacote da Arrows para permanecer na equipe. A Arrows diz que define o motor até a semana que vem, podendo usar o Ford, ou o Mercedes-Benz, ou até o Honda, e promete inclusive um patrocínio árabe que garantiria dinheiro, o dinheiro que a equipe não teve para desenvolver o carro esse ano. O Wilson tem isso a estudar, ele e o Christian, mas é certo, que praticamente certo, que realmente ele esteja muito mais perto da equipe Jordan. O Rubinho saindo, o Christian iria para a Jordan para correr em 95, a Jordan que oferece essa sim, um pacote extraordinário, que já tem um bom carro e deve assinar com um motor, com o Ford Zetec, para ter esse motor que atualmente é da Benetton. 45 voltas completadas, valeu, Christian. Belíssima corrida do Christian, que saiu da 19ª posição, veio para ocupar a 7ª posição, fez várias ultrapassagens e alguém bateu forte ali. Alguém passou reto ali. Vamos lá ver. Não dá para se checar o que aconteceu. É exatamente o Katayama. O Kyo Katayama passou reto ali, com isso o Rubinho pula para a 5ª posição. O Kyo Katayama tá ok, tá meio zonzo ali, mas tá ok. Ele vinha forçando muito para tentar aquela aproximação em cima do Hakkinen para brigar pela 4ª posição. O Kyo Katayama passou reto, bateu na proteção dos pneus. Com isso, Rubens Barrichello pula para a 5ª posição, vai tentar somar 2 pontos mais no campeonato. Ele que tem 10 pontos, e aí pular para 12 pontos. Mas o Hakkinen, que está à frente dele, que tinha 14, olha só a repetição como ele bateu de frente. Está na 4ª posição, o Hakkinen pode somar aí, então, seus 3 pontos para pular para 17 pontos e se aproximar do Alesi para brigar pela 4ª posição do campeonato. Veja só, o piloto da McLaren com chance de brigar pela 4ª posição do campeonato com o Jean Alesi. A McLaren que está nesse trabalho de desenvolvimento e pode ser a casa de Rubens Barrichello para a temporada de 95. 46 voltas completadas de um total de 53, e eles vêm para completar a volta de número 47. E aí nós teremos 6 voltas para o final, para Damon Hill descontar 10 pontos importantíssimos na sua briga com Michael Schumacher, para botar um pouco de pimenta no fim da temporada da Fórmula 1 em 1994. Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Hoje, 15 para as 4 da tarde. 6 voltas para o final. Hill e o seu fiel escudeiro David Coulthard ali. Para qualquer problema, se o Berger se aproximar, o Coulthard está ali para facilitar a vida do Damon Hill. Joga tudo em cima dessa prova e joga o resto de suas fichas e mais o que ele pediu emprestado na prova do Grande Prêmio de Portugal, para tentar a vitória aqui, tentar a vitória em Portugal, deixar a diferença em apenas 1 ponto. E aí nós temos aquela pergunta a ser respondida, né? Será que esse desenvolvimento tão baixo aqui da Benetton se deve só à falta de braço e talento do Schumacher? Ou será que depois de tantas punições, julgamentos e ameaças, tinha algum trick-track mesmo na Benetton que eles resolveram tirar e por isso que estão rendendo menos? Será que o Schumacher vai andar na frente do Rio de novo nos grandes prêmios de Espanha, que é o Grande Prêmio da Europa, em Jerez de la Frontera, Japão e Austrália?
o bicho pode pegar daqui para o final da temporada, principalmente se o Rio confirmar essa vitória, conseguir um bom resultado, um resultado de pódio no Grande Prêmio de Portugal. E aí nós vamos ter que esperar essa resposta mais que nunca, Reginaldo, para ver como é que se decide o campeonato. Aí você vai vendo, e aí vamos ter também até a volta de Mansell para as últimas corridas, né? Para as últimas 3 no lugar do Coulthard, a volta do Mansell, que também pode ser um ponto favorável nessa briga. Aí pro Damon Hill, na briga dos dois, toda a experiência do Mansell nessa briga direta com o Schumacher. Olha, a tendência é que o campeonato pegue fogo nessa briga no final da temporada. Isso pode existir realmente, principalmente com a presença do Nigel Mansell, porque o Mansell, de qualquer forma, vai inclusive forçar o Rio a partir para essa briga. O Rio que está sempre ali meio dormindo, né? Quando tem a chance de obter a vitória, ele vai lá e inclusive está aí para conseguir sua 4ª vitória no campeonato, mas sem merecer. Sem merecer, ele mereceu em algumas corridas, mas não mereceu de jeito nenhum essas 4 vitórias. E o Mansell, que na corrida que fez esse ano em Marincourt não esteve bem, pode se preparar melhor e pode até voltar bem, empurrando o Rio aí para essa briga contra o Schumacher na decisão do título nas últimas provas. Essa é outra pergunta que tem que ser respondida. Aí, fiscal de prova, deve ser na posição. Ali o Kyo Katayama ali atrás, ó, sendo atendido ali, ó. Exatamente na posição onde bateu o Katayama. Ali o rostinho do Katayama aí. Figura simpaticíssima do Kyo Katayama. Mas outra pergunta a ser respondida também nessas 3 provas. Será que o Mansell terá condições físicas para aguentar esse ritmo violentíssimo da Fórmula 1? Essa realmente é a dúvida. Vamos ver nas últimas 3 provas se o Mansell aos 41 anos de idade, mas não é tanto pela idade, mas pelos problemas que ele sofreu, pelas cirurgias que sofreu. Quando deixou a Fórmula 1, já era porque já não dava muito para ele. Vamos ver. Essa resposta também tem que ser respondida nas últimas 3 provas da temporada. 49 voltas completadas. Quando as Williams passarem na reta dos boxes, nós teremos 3 voltas para o final. Hill é o primeiro, Coulthard é o segundo, Berger é o terceiro, Hakkinen é o 4º colocado, Rubens Barrichello é o 5º colocado. Temos um pequeno problema de imagem, agora tudo ok. Aí você vê a Syntec parada, Brabham parado ali. Ele que largou na última posição, vem largando sempre na última posição. O Bonon e ele vem largando nas 2 últimas. E os carros da Pacific vem ficando de fora. Sempre nos treinos, ficando com 27º, 28º tempo, e aí ficam de fora da prova. A vantagem de 9.5 para o Berger, que vem tentando tirar. Já vão administrando a vantagem as Williams. 28.8 virou o Rio, 29.2 virou o Coulthard, 27.9 acabou virando o Berger. A diferença dele, Berger, terceiro para o segundo, Coulthard, de 9.5. Mas nós vamos ter apenas 3 voltas para o final, quer dizer, no carro, no braço, na vontade, na pista. Não dá mais para o Berger tirar e tentar uma posição melhor do que essa de terceiro colocado, garantindo o pódio, mas frustrando, sem dúvida nenhuma, a torcida italiana que superlota o circuito de Monza. Rubens Barrichello leva 36 segundos de vantagem para Martin Brundle, que é o 6º colocado. Está 22 segundos atrás de Hakkinen, que é o 4º. Tem que sustentar essa 5ª posição. O que, para quem não vinha chegando nas últimas 4 provas, teve acidente nas últimas 4 provas, o que seria muito bom realmente para o Rubinho, largando na 16ª posição. Conseguiu um brilhante 5º lugar aí, ganhando mais 2 pontos no campeonato, subindo para 12 pontos e sustentando a sua posição de 6º colocado no Campeonato Mundial. E você vê como faz diferença a potência do motor aqui no circuito de Monza. O Rubinho em 5º e o Hakkinen em 4º. Essas mesmas posições eles ocupavam no Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone, e brigando até a última curva pela vitória, tanto que acabaram se tocando na última curva um pouquinho antes da bandeirada. Aqui o Hakkinen está na 4ª posição, mas o Barrichello na 5ª, 22 segundos atrás. Realmente é o desenvolvimento, o rendimento do motor Peugeot, que é muito melhor que esse motor, o motor Hart da equipe do Barrichello. Dá um exemplo ainda mais forte, né? Porque o circuito da Bélgica é um circuito onde o motor também faz diferença, mas para que se possa medir como aqui faz diferença. O Hakkinen ficou oficialmente com o 2º lugar, mas era terceiro, chegou em terceiro no Grande Prêmio da Bélgica. Era o Schumacher em primeiro, que foi desclassificado, viu depois o Hakkinen. E o Rubinho vinha quando saiu da pista, porque se deixou levar, porque depois da parada para reabastecimento botou mais peso no carro e deixou escapar o carro, ir na sujeira e depois sair da pista e bater
no Grande Prêmio da Bélgica, ele vinha brigando com o Hakkinen pela posição, que era a posição de terceiro lugar naquela prova. E aqui ele não teve nem como andar junto do Hakkinen. 2 voltas para o final. Pouco mais de 10 quilômetros para o final do Grande Prêmio da Itália. Damon Hill vem se aproximando de sua 4ª vitória. O Berger vem chegando, olha só. A diferença de 5,5. Porque as Williams vem administrando realmente e o Berger vem andando o que pode. Na última volta, 29,5 virou o Hill. 29,3 virou o Coulthard. 27,3 acabou virando o Berger. Olha lá como ele vê. Ele chega ali, já olha e sim, pode se animar, mas é muito grande a diferença para 1 volta e meia. Eles têm aí esta variante Ascari, que vem por aí. Depois da variante Ascari, a curva, a reta oposta, a parabólica, a reta do box, e aí eles vão abrir a última volta desse Grande Prêmio da Itália. Olha o Berger como vem, ventando fogo lá atrás. Hill é o primeiro, Coulthard é o segundo, Berger é o terceiro, Hakkinen é o quarto, Barrichello é o quinto, Martin Brundle é o sexto, quebrou na 7ª posição, estourou o motor. Christian Fittipaldi a poucas voltas do final. Belíssima participação dos 2 brasileiros no Grande Prêmio da Itália. Vem para a última volta as Williams. Vem trazendo o Berger com eles, ó. Vem lá atrás o Berger. Hill é o primeiro, Coulthard é o segundo. Fica de escudeiro ali de Damon Hill. Uma vitória que deve ser muito comemorada na Williams. A 4ª de Hill e a aproximação em relação a Schumacher. Na briga pelo campeonato, Schumacher que está suspenso. E estará suspenso ainda no Grande Prêmio do Portugal, dando mais uma ótima oportunidade para Damon Hill. Vamos pela volta final. Eles têm Martin Brundle logo ali à frente. Martin Brundle que é o 6º colocado, apenas os 6 primeiros estão na mesma volta. Essa volta agora, 28,9 para Hill, 29,4 para o Coulthard, 27,2. Tirou 1,7. Ele está 3,3 no final da reta, né? Estava 3,3 atrás do Coulthard e 4,6 atrás do Damon Hill. Você vê o Berger vai chegando lá para fazer a ultrapassagem, mas aí já falta muito pouco para Damon Hill. Ele vem outra vez se encaminhando para a variante Ascari. Lá vem o Berger de qualquer maneira tentando chegar. Tem a LG ali à sua frente. Mas não tem muito o que fazer. Martin Brundle vem aí. Como ele vai passar antes, vai ter que dar mais uma volta. Na mesma reta oposta. Hill é o primeiro, Coulthard é o segundo, Berger é o terceiro. Coulthard vai muito lento. Vai muito lento ali o Coulthard. Sendo ultrapassado. Vai muito lento. O Berger vai matar essa segunda posição. Vai para fazer a ultrapassagem. Gerhard Berger para a vibração final do torcedor da Ferrari. Foi ficando o Coulthard. Damon Hill vence o Grande Prêmio da Itália. Damon Hill é o primeiro. Gerhard Berger é o segundo. Vamos ficar de olho no Coulthard para ver se ele chega, senão o Rubinho vai ganhar uma posição. Estavam todos na mesma volta. Rubens Barrichello vai herdar a 4ª posição no finalzinho. Hill é o primeiro, Berger é o segundo. Por enquanto ninguém passa. Vai passar Mika Hakkinen em terceiro. Hakkinen é o terceiro colocado. Você está vendo aí a comemoração de Berger? Eles dizem que Hakkinen é o terceiro colocado. Rubens Barrichello vai pintar na 4ª posição. Então é mais um ponto. O Rubinho vai somar 3 pontos. 4º lugar para Rubinho. Mika Hakkinen passou. O Coulthard ficou no final, deu a impressão de pane seca, hein? Me deu a impressão de falta de combustível, de pane seca. O David Coulthard. Rubens Barrichello chega em 4º no Grande Prêmio da Itália. Rubinho é o 4º no Grande Prêmio da Itália. Hill o primeiro, Berger o segundo, Hakkinen o terceiro. Aí a repetição da ultrapassagem me dava a impressão realmente de pane seca, porque o carro continuava a rolar ali, não saiu fumaça, não saia nada. David Coulthard vai voltando a pé na última curva da prova. Depois de 2 largadas de 53 voltas, na última curva da prova. O Martin Brundle não passava ali também. Tem que esperar para a definição do Coulthard e do Brundle. O Brundle passou. Brundle é o 5º. O Coulthard vai ficar com a 6ª posição, porque o Henrique Bernard já vinha uma volta atrás. A gente tem Hill, Berger, Hakkinen, Rubinho, Barrichello em 4º, Brundle e depois a confirmação de David Coulthard. Voltamos já com o pódio, uma festa. Vai ser grande. Não deu vitória da Ferrari, mas o Berger conquistando o 2º lugar na última volta, na última curva, dá uma motivação a mais para o torcedor italiano. Hill faz a festa, 4ª vitória da temporada. Agora são 11 pontos apenas, separando o Hill de Schumacher, que é o líder do campeonato. Voltamos já, ao vivo aqui de Monza. 94 Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo. Monza, Itália.
Aí o problema do Alesi, né? Quando o Alesi tentou partir, ali teve um problema de embreagem, ou então ele perdeu a primeira marcha, a segunda marcha, a segunda tentava sair de cima, alguma coisa assim. Mas dava a impressão de que realmente o problema de embreagem, quando ele ficou ao final da 14ª volta, estava na liderança folgada da prova. Depois o Berger teve problema também na parada de boxe, porque quando foi sair a Ligier e entrando, o tempo que ele perdeu foi suficiente para que as Williams passassem à frente. A tradicional invasão de pista no circuito de Monza. Já já nós vamos ao pódio. Daqui a pouco nós vamos ao pódio. Estamos esperando a presença dos pilotos. Damon Hill, o vencedor. Gerhard Berger, o segundo colocado. Mika Häkkinen, o terceiro colocado. E a ótima notícia de Rubinho Barrichello na 4ª posição, numa grande corrida do Rubinho. Ele precisava isso, Reginaldo, para fazer uma corrida sem erro, depois que ele teve o acidente na Inglaterra no fim, depois que ele teve na sequência na primeira volta da Alemanha, na sequência na primeira volta da Hungria, e depois quando vinha brigando por uma 4ª ou 3ª posições no Grande Prêmio da Bélgica. Grande corrida do Rubinho, chegando em 4º lugar. Talvez até um pouco fora do seu estilo, porque ele gosta de entrar numa pista onde ele pode lutar para andar entre os primeiros, mas uma corrida inteligente. Era o que ele tinha que fazer, tentar garantir uma posição nos pontos, e ele conseguiu. Falta de sorte total da Ferrari, a Ferrari que prometia muito. O Alesi chegou a ter uma vantagem tranquila de 12 segundos e no seu pit stop falhou ali a embreagem ou não entrou a primeira marcha e ele ficou fora. O Berger também um pit stop complicado, quase bateu na Ligier, atrasou bastante a saída do box, mas foi um herói. Um segundo lugar que para ele é um resultado heróico. Ele que sofreu um grave acidente no warm-up, foi para o hospital, só definiu a sua participação 1 hora antes da corrida e merece toda essa homenagem que você vê aí do público Ferrari. Vitória do Damon Hill é a 4ª no ano, que fica agora a 11 pontos de Schumacher. Isso é muito importante porque o campeonato pode prometer bastante para esse final. Rubinho, eu repito, com um motor de 100 cavalos a menos de potência, ainda consegue um 4º lugar, um resultado excelente nessa corrida. E o Christian, que fez uma corrida excelente também, manteve a posição que ele queria e, olha, estaria com certeza em 6º lugar, não teria terminado, não teria quebrado o motor, faltando 6 voltas para o final. O campeonato agora vai 76 a 65. A coisa fica apertada, porque são 40 pontos ainda em jogo. Sempre lembrando que os próximos 10 pontos em jogo estarão só à disposição de Damon Hill, porque Michael Schumacher estará fora também do Grande Prêmio de Portugal. Damon Hill que chega aí para comemorar. Damon Hill, que foi o vencedor no ano passado, que vem com uma segunda vitória. Em Monza é importantíssimo. Ninguém é suficientemente grande se não vencer em Monza, por mais vitórias que tenha conquistado. Nós que tivemos sempre aqui a felicidade de grandes momentos, de grandes vitórias, com Emerson, com Nelson Piquet, com Ayrton Senna. E aí está o Damon Hill comemorando a sua vitória e a sua chance agora de brigar pelo campeonato. Vamos ao hino. A execução do hino inglês vale ao piloto, vale para a equipe. A festa de Damon Hill, de Gerhard Berger e de Mika Häkkinen. Pista de Monza faz a festa. Monza que já viu 6 vitórias brasileiras, 3 vezes com Piquet, 2 vezes com Ayrton Senna, 1 vez com Emerson Fittipaldi. Vê hoje Rubens Barrichello conquistar a 4ª colocação. Excepcional posição de Rubens Barrichello. E acompanha aí a festa dos italianos, muito mais para o Berger, que é um valente. É um piloto muito querido no meio e é realmente uma pessoa de muito arrojo, de muita coragem. Aí o Berger aplaudidíssimo, conquistando talvez definitivamente o seu espaço no coração do torcedor apaixonado da Ferrari. Ele que venceu o Grande Prêmio da Alemanha depois de um longo jejum de vitórias da Ferrari. Ele que sofreu esse acidente. Antes da prova ele veio até a mureta do box, acenar para o público, foi aplaudidíssimo, porque havia uma apreensão muito grande. Será que o Berger vai correr ou não?
e consegue aí o segundo lugar. Mika Hakkinen, mais um pódio, faz a terceira colocação. 76 tem Schumacher, 65 tem Hill. Berger pulou para 33 pontos. Alesi tem 19 pontos. 18 tem Hakkinen e 13 tem Rubens Barrichello. São os 6 primeiros no campeonato. A Fórmula 1 volta a se reunir daqui a 15 dias no Grande Prêmio de Portugal. Prova importantíssima. Cobertura total você vai ter no Fantástico, no placar eletrônico, sobre o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. E você vai ficar agora com SOS Malibu. As emoções da Fórmula 1 voltam daqui a 15 dias no Grande Prêmio de Portugal. 94 Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver.